E eu não sei se tu já percebeu a minha postura em debate, mas a minha postura não é essa que eu considero um tanto desnecessária, né? Todos os meus debates são sempre publicados. Eu não tenho por que esconder nada em nenhum debate. Se tu lembra, na ocasião do teu debate, eu estava bloqueada no TikTok, né? Por isso que acabou ocorrendo no Instagram. Foi a primeira vez que eu tinha feito live no Instagram. Então, fora isso, que eu achei desnecessária a sua postura, né? Mas fora isso, tá tudo de boa. E aí eu queria ver o que tu tem pra seguir apresentando, seguir falando, visto que eu sei que as suas posições não mudaram, eu sei que as suas posições têm mais críticas ainda, né? Eu tô aí pra te ouvir. Não tô te ouvindo, Paiva. Não sei se foi se o teu microfone não tá funcionando, tá? Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Esse meu. Deixa eu comprar outro, enfim. Na verdade, eu afirmei aquilo, Michele, porque é o seguinte: logo após eu sair daquela live, você subiu um rapaz que disse pra você, Michele, eu gravei toda a live. Aí você falou assim: ó, manda pra mim que eu vou Uhum. subir, né? Então, Isso. você, por mais que o Instagram não te deu a opção, né, e eu acredito nisso, esse teu Uhum. seguidor informou que gravou o nosso debate e você havia pedido para ele te enviar. E eu creio que ele deva ter te enviado. E Então, até se não hoje foi subido, e, eu a- imaginei que tivesse sido por isso. e, a- e até hoje tô esperando o debate, a cópia do debate. Ah, ele não te mandou, então. Ah, ok. Então, até É, essa informação não tinha, então. na verdade, a pessoa, eu não lembro quem foi que falou, tá? Mas eu lembro que ela me reclamou que não conseguia mandar porque o arquivo ficou muito grande e ela não tinha drive suficiente para me mandar. Eu disse, vê o que tu Entendi. consegue. E aí eu nunca recebi o debate inteiro. Eu tenho um editor de vídeo, eu faço as minhas edições todas, mas sem os arquivos eu não posso subir. Se eu receber esse debate, obviamente eu vou subir. Mas, de novo, é um tanto presunçoso da sua parte achar que eu não subiria o debate. Vamos lá, eu não sei se você pegou o início da live. Você Não, eu provavelmente não não. pegou. Não. Mas no início da live eu estava falando justamente por que eu debato, né? E o meu debate ele não é focado em jantar pessoas. O meu debate ele não é focado em é, querer te convencer diferente, porque não vou ser bem sincero, Alexandre, existe zero coisas que eu possa te falar, zero, que vão fazer tu enxergar o mundo de uma forma diferente. Zero. Porque tu já tem as tuas definições presetadas e não importa o que seja apresentado. Isso aconteceu contigo e aconteceu com o teu chefe também, que entrou para debater comigo alguns dias não, um mês mais ou menos atrás. E se tu notar, tá lá postado o debate dele. Por quê? Por que está postado o debate dele? Porque foi feito aqui, eu era responsável por gravar, eu gravei esse debate e, obviamente, subi ele para plataforma. Agora, para minha sorte, tem uma pessoa que está gravando todas as minhas lives, independente se o TikTok salva ou não. Então, essa pessoa, ela começou a fazer sozinha e ela põe na íntegra lá e depois eu só reposto, né? Mas, de Entendi. novo, tô aí para te ouvir, ver o que Mas que tens a faz parte do agregar aí na jogo. conversa. Faz parte do É, jogo aí, sabe o que, né? Enfim, debate público é é, assim, a gente não pode ficar escolhendo como que o outro vai agir ou atuar, enfim, né? Eu acredito, como eu já te falei, que você é bem sarcástico, enfim, e tudo bem, pode ser, é a tua maneira de debater, você usa de bastante deboche, sarcasmo, e ok, é justo, sabe? Não temos que ficar, olha, não deboche de mim, aquele vitimismo, né? Não, beleza, você quer debochar, você quer fazer como, né, quer dizer que não quer jantar, mas na prática fazer exatamente isso, tudo bem, é do jogo também, né? Eu não posso aqui ficar trabalhando as tuas técnicas no debate público aí, porque elas são tuas e vão continuar sendo. E eu digo para você o mesmo, que eu creio que, por mais que eu fale e mostre para você, como mostrei na live, inclusive com dados e alguns números, inclusive, eu não vou te convencer, porque você tem uma crença praticamente. Eu vejo que você critica muitos cristãos, mas é uma crença muito parecida com a que os cristãos têm, né? Sem muito embasamento, só com a força da fé mesmo. Então, tudo bem, é a tua fé, eu pera. respeito. Já vamos conversar sobre isso aí. Me dá um ponto que eu critique através da fé.
Por exemplo, que você afirme, eu já disse isso no debate, que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. E não, né? É Co- uma fé cega, é comprovado, uma fé cega que você tem. comprovado, comprovadamente é porque são dados estatísticos. Tem algum dado estatístico que Estatísticos. você negue? Tem algum dado estatístico que você não aceite como Tá, verdadeiro? esse Como, dado, por esse exemplo, dado foi ó, peraí. produzido. Vamos lá. O número de homicídios no Brasil é um dado que você acredita? Homicídios, em geral. De homicídios é o que tem computado porque as pessoas morreram e tá lá, tem o BO para provar. Enfim. Show. Show de bola. O número de homicídios você acredita? Show de bola. O número de estupros, você acredita? Não, porque existe muita falsa Por denúncia. quê? Porque existe muita falsa denúncia. Ó, Hoje mesmo eu postei um vídeo, aconteceu hoje, no Espírito Santo. Hum, Uma mulher ó, disse que o cara tinha estuprado ela e o cara foi assassinado no meio da rua. É isso. E aí quais são, ela assumiu que era mentira. Enfim, é muita mentira, Michelle. É quais muita mentira. são, tá, a gente não vai fazer, Ok, eu sei que vamos você lá. tem, ó, calma, eu sei que você tem intenções políticas e você debate como se for, como político, tá? Lá vem você querer chamar no ad Ah, hominem. Já começou, beleza. não, eu tô dizendo que eu quero conversar contigo sobre os assuntos, tá? E Não, eu não ok, eu fiz um também ad estou hominem conversando. porque eu não estou trabalhando no teu argumento. Agora vamos lá. Da onde, qual é a fonte de dados que você tem que mostra o número de denúncias falsas? Isto não existe, sabe por quê? Porque Pronto, não é feito um levantamento sobre isso. Por que não é feito? Eu pronto. devolvo a pergunta, por que isso não é feito? Não é interesse do governo avaliar denúncias falsas de qualquer coisa. Pois Não é. é E só por quê? desses E por crimes. quê? Só que Tem quando a método gente, isso, né? peraí, só que quando a gente fala de estupro, esses números de casos de estupro que eu tô falando são os casos nos quais já ocorreu perícia, ocorreu denúncia e é realmente um caso de estupro, E esses dados entendeu? você pega Eu onde? não, onde que eu pego esses dados? É. Nas páginas e nos dados que coletam as informações criminais de estupro, Ah, através das varas entendi. criminais, Ou seria, através. ou seria as denúncias. Você pega o número das Não, denúncias, não dos processos conclusos. Ah, não, peraí, que processo concluso é outra história. Exatamente, é isso que eu tô Peraí, calma, falando. calma, 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 calma. Processo concluso, vamos lá. Processo concluso visa tratar da penalidade do agressor, certo? Seja ele quem for. Visa identificar se ele é realmente um agressor ou não, e para aí sim, Uhum. identificando que ele seja um agressor, praticar a punição, Condenar. exato. Condenar. Show. Qual é o número que você acha que ocorre no Brasil? Não, aí que tá. Eu não trabalho com achismo, já vou te falar novamente. Não tem Perfeito. esses dados, não existe, esse dado não é Uhum. coletado. Então, eu não vou Uhum. aqui ficar chutando, bicando o número, não, como inclusive faz né, Deixa a eu. ONG da Bahia lá com relação aos números de trans assassinaticídio, sei lá, vocês falam, enfim. Né? Ó, Que é um achismo total. eu vou pegar. Eu vou pegar a pasta que eu tinha contigo do debate anterior. Tá todos os Uhum. links lá salvos. Porque foi assim, né? Como tu apresenta muitos dados de nada, eu naquele dia Como eu tinha não, Michel? pesquisado. Ô, Michel. Tá. Ó, olha Vamos lá, só, então eu vamos pedi lá. pra. Olha Apresente só, seus dados. ó uma coisa que eu vou falar. Eu pedi pra ti e pro teu chefe, pros dois, tá? Pra vocês me Uhum. mandarem a cópia do processo da Maria da Penha, certo? Uhum. Eu Tu não fui prometeu que ia autorizado pelo mandar. próprio, eu não fui autorizado pelo Show. dono do processo, enfim. Por quê? Porque ele é o dono, que é dele, ele tem a propriedade disso aí, o documento é que está com ele, enfim. Uhum. Ó. Até porque já enviamos para 5 advogados trabalharem já a reabertura do processo, por isso. Você vai saber do processo, Roberto. Ah, ótimo. Você conhece o Fórum de Segurança Pública do Brasil? Eu sei que existe o Fórum de Segurança Pública do Brasil, sim. Sabe quem é que publica os dados de estupro? Não, quem publica? Fórum de Segurança Pública juntamente com os ministérios públicos. Tá, ok. E? Que você precisa de alguém mais robusto que
os organizadores, os responsáveis por segurança pública no Brasil, juntamente com os ministérios públicos que são os E qual responsáveis que é a por metodologia denúncia, de coleta acompanhamento. desses dados? Você sabe a metodologia de coleta desses dados? A gente pode ver agora. Pois é. Quero... A Qual é a metodologia, né, de levantamento dos dados assim, ó, é uma furada. Assim, ó, você realmente acredita que o Brasil tem capacidade de avaliar? E aí eu digo para você que pode ser que até seja maior esses números, porque é extremamente falha a metodologia de coleta de dados dessas informações. O Brasil é uma peneira nessa questão. Não tem assim, um pingo de organização, uma metodologia assim, ó, minimamente confiável para fazer uma coleta de dados desse tipo. Eles vão Qual jogando, e é vão jogando o... porque, Pera aí. cara, você sabe, ó, só um instantinho, deixa eu falar. 92% dos casos de assassinato no Brasil não tem solução, não tem Correto. não tem Correto. identificado a pessoa que cometeu aquele crime. Então, como é que você acha que Correto. realmente nós temos condições de acreditar nesses números, Michele? Desculpa, não dá. Eles não têm como afirmar isso. Tá, então como é que você acredita no número de homicídios que eu te perguntei antes? Eu acabei de dizer para você, nós temos os dados que são coletados com relação ao número efetivo de pessoas que morrem. Agora, o problema é do que essas pessoas morreram, que está o X da questão. Dizem que foi uma Exato. coisa e muito provavelmente foi outra coisa. É porque é cômodo para a polícia chegar lá e meter uma caneta, isso aqui eu não vou investigar mesmo, joga, vai jogando. Vai Já colaborando com trabalhou... uma narrativa, vai colaborando Você, já... com a dinâmica do você... debate público, enfim. Você trabalhou na segurança pública, então... Não, você sabe que não. Você trabalhou, eu sei, mas você confia na segurança pública brasileira? No que o policial tem que fazer, eu confio, porque a gente é cobrado por isso. E é expulso por isso da polícia. Tu Então, não por que tá que eles não entendendo resolvem que os dentro casos da todos aí na investigação da Polícia Civil, não resolve os casos, então? Me explica. 92% falta não são resolvidos. falta de recurso. Paiva, Ah, o colete... Paiva, o colete que eu usava, ele tinha vencido em 1995. eu acredito em você. Eu sei que é uma Ah, porcaria. Nós eu usava... concordamos nisso. Calma, Michel, nós calma. concordamos nisso. Eu usava um revólver 38 mais velho que eu. Eu acredito, eu sei que é assim mesmo. Eu não Ah, estou aqui dizendo para você que a culpa é do policial linha de frente. Eu não estou dizendo isso. Em momento algum eu disse só, a culpa é deste policial linha de frente. Ele não resolve, tá? E eu não disse isso em momento algum. O que eu disse é o sistema nosso é extremamente falho. Isso, né, tá na live. Quem quiser depois pegar a gravação, foi exatamente isso que eu disse. O sistema é extremamente falho. Então, assim, ó, a confiança zero nos dados apresentados. Você tem os números ali, ó, os números grossos, a grosso modo, o número de pessoas que morreram, ponto. No caso, por exemplo, que você defende a tua pauta, a questão da transexualidade, as mortes trans, enfim, aquela coisa toda, né? Então, nós temos ali os dados coletados pelo Grupo Gay da Bahia, que eles fazem o quê? Qual que é a metodologia deles? Antra. Eles É pegam o Antra. reportagens de jornal. Eles pegam Não. reportagem de jornal que diz o seguinte: olha, aqui morreu um homossexual na cidade tal, morreu um transexual. Agora é o seguinte, eles vão jogando tudo. Aí você vai ver, são pessoas que morreram atropeladas, são pessoas que morreram em troca de tiro com a polícia. Ah, Então, cara, é absurdo esse tipo de coleta, é ridículo, é para enganar as pessoas. E o pior é que é o quê? O pior é que engana, cara. Esse que é a merda. ó, só um detalhe, tá? Lembra que tu estava me perguntando a metodologia? Aqui, ó. Sim, sim. Dentro do Anuário da Segurança Pública, esse documento tem 218 páginas, tá? A página 210 começa a tratar da metodologia de avaliação dos grupos e qualidade da informação. E aqui eles listam para ti todos os detalhes aqui que você pode ler posteriormente, tá? Se tu quiser o link, eu posso te passar no Face e tal, mas eu tenho certeza, no Face, no Insta, eu tenho certeza que independente que eu te passe, mesmo que a informação seja robusta, você não vai acreditar. Por quê? E aí eu vou fazer um questionamento, tá? Você já fez um trabalho de pesquisa? Pesquisa acadêmica. Não, sinceramente não. Tá. Um trabalho de pesquisa acadêmica, ele tem uma série de requisitos, tá? Certo. E esses requisitos, eles são avaliados por, basicamente, alguém que é autoridade na área. Você não pode sair publicando qualquer coisa academicamente falando, tá? Certo. E aí, essas autoridades na área não são únicas, não é uma pessoa de uma área única,
né? Normalmente é um combinado de pessoas que vão fazer as avaliações dos teus métodos. E dos grandes objetivos científicos de qualquer pesquisa é provar falso aquilo que está sendo apresentado. Tá? Então, a ciência ela tem como objetivo primário provar falsa qualquer afirmação que seja feita. Qualquer uma. Tá? Então, aí, o que é feito? A mesma metodologia é aplicada por outros pares, né, para que se valide essas informações. E no caso de dados estatísticos, tem que haver uma robustez nos dados. Por exemplo, qual a origem dos dados? Veio da base de dados do Ministério Público, mediante as denúncias, mediante as condenações, mediante tarará, veio dos relatórios de segurança pública promovidos pela Polícia Civil, enfim, existem várias fontes dos dados que têm que se comunicar, né? Então não é como se tu pegasse o relatório de denúncias da Polícia Civil e dissesse, bom, é isso aqui, tá válido. Se pega os dados, eles são avaliados numa esfera multidisciplinar e, portanto, quando se tem uma metodologia robusta de avaliação dos dados, você tem que cruzar esses dados para avaliá-los, né? Então aqui, quando você começa a olhar, tem os órgãos de segurança pública que reportam, que informam os dados, da onde que eles vêm, quando esses estudos foram realizados, quais tipos de dados foram levantados. E aí sabe como é que você nega isso? Fazendo um estudo mostrando que isso é falso. É assim que funciona, entendeu? Não é através a gente não vai lá e... como que eu posso garantir a segurança? Eu entendo que é uma posição sua, pessoal, isso. Mas a gente avalia ou refuta a segurança dos dados de alguma coisa apresentando algo que prove aqueles dados serem falsos. Ou seja, você lá e tem acesso à documentação e você prova que aquilo é falso, entendeu? Entendi. Agora vamos lá. Você está corretíssima nesse ponto. Você aqui, mais uma vez, você explica didaticamente como é que funcionaria um sistema que realmente, efetivamente, seria assim, justo, correto, né? Uma maneira correta. Agora vamos pegar os dados com relação à morte de transexuais no Brasil, tá? Você conhece, eu vou falar um nome, enfim, um nome, depois você pesquisa, aliás, se você quiser também, depois eu te mando os links no Instagram também. Pesquise sobre Daniel Barbosa Reinaldo. Você já ouviu falar dessa pessoa? Daniel Barbosa Reinaldo? Daniel Barbosa Reinaldo. Não, com Y ainda? Com Y, tá. Eu vou te explicar aqui para a galera que está acompanhando, tá? De maneira mais didática possível. Essa pessoa, em 2017, tá? Ele pegou os dados que o grupo, né, da Bahia apresentou com relação à morte de homossexuais e transexuais no Brasil, tá? Ele pegou os dados oficiais, que foi o que estava no anuário oficial dos dados. Ele pegou, peraí, deixa eu ver isso aqui. E aí, em 2017, tá? Isso constava lá, a metodologia que, inclusive, as professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmaram que a metodologia aplicada foi a seguinte: eles pegavam nos jornais as informações com relação a mortes de homossexuais e transexuais, tá? E aí é o seguinte, eles listavam, até 2017 era listado isso, tá? Para que você pudesse fazer um levantamento, uma pesquisa, tá? Aí esse rapaz, Daniel Barbosa Reinaldo, pegou esses dados e foi fazer uma pesquisa em paralelo. Aí ele constatou diversas mortes que não tinham a menor relação, assim, não tinha nada a ver com homofobia, ou transfobia, ou qualquer fobia que vocês queiram dizer que era. O cara mostrou, assim, por A mais B, que ali, naquele caso, existiam pessoas que não haviam morrido, era uma quantidade ínfima daqueles números, tá? Era aproximadamente 400 e poucas pessoas que haviam morrido. Aí ele foi fazer o levantamento. Aí, após isso, as professoras da Universidade Federal processaram o cara, pedindo para que ele retirasse do ar as informações que ele havia levantado, tá? Isso, o processo está correndo, se você procurar, você vai ver. E aí é o seguinte, parece que a justiça negou, porque isso aí é censura, tá? A justiça negou que ele sumisse com esses dados. Porém, a partir de 2018, o grupo LGBT gay da Bahia passou a não mais informar quais eram as fontes de onde é que eles tinham buscado. Continuou a mesma metodologia, mas eles usaram assim, uma tática bem malandrinha de falar o seguinte: nós não podemos expor as vítimas. Por quê? Porque aí você poderia ter a condição de você, por conta, fazer um levantamento para ver se aquilo era verdade ou não. E aí, para você ter uma ideia, em 2020 agora, pelo que eu verifiquei ali, foram aproximadamente 200 e algumas poucas pessoas lá que, em tese, nesses dados, nesse levantamento, eram
transexuais que haviam morrido por conta da transfobia. 200 e poucas pessoas, tá? Só que, mais uma vez, não é apresentado de maneira clara para que você possa também levantar se aquilo realmente é verdade ou não, porque eles usaram esse argumentinho de que, não podemos expor a vida. Só que a metodologia é pegar do jornal, já está exposto nos jornais. É porque eles têm medo desse tipo de levantamento de pesquisa que o senhor Daniel Barbosa Reinaldo fez. Ele desmascarou o Grupo Gay da Bahia com relação às pesquisas, e aí, olha só que absurdo, no processo, para você ter uma ideia, as professoras alegaram o seguinte, que o que ele estava fazendo era o sinônimo de transfobia só por ele estar pesquisando aquelas informações para derrubar os dados, para derrubar o que eles estavam falando, porque ele seria homofóbico. Ou seja, tudo hoje é homofobia. Até você se interessar por saber os dados, por saber os números, se transformou em homofobia, em transfobia. É impressionante, cara. A gente não pode mais lidar com essa situação dessa maneira que está. É número. Eu quero te ajudar. Eu acredito que exista, pode existir quero. realmente. Não quero. Não, enfim, Claramente ok, não quero. você pode querer ou não querer, mas tanto faz. Eu não quero que pessoas morram, eu não quero que pessoas matem. Eu estou aqui para ver uma sociedade saudável, sadia, e que as coisas sejam trabalhadas na verdade, não com base em mentiras, em sensacionalismo, sabe? Isso é um absurdo, é mentira atrás de mentira. E as pessoas estão caindo, porque a mídia fica lá se auto-repetindo, cria aquela bolha de confirmação, aí todo mundo fica assim, em desespero. Nossa, está gerando como é que o pessoal fala? Um genocídio de transexuais no Brasil, meu Deus do céu, foram 200 e poucas pessoas num país de 220 milhões de habitantes. Da onde que isso é um genocídio? Pelo amor do meu saquinho. Não é, desculpa, Michel, não é. Tá. Ó, Paiva, eu vou te pedir uma coisa, tá? Eu não tô levantando a minha voz, eu sei que tu adora falar alto. É a minha Eu maneira, não vou. Michel, é a minha personalidade, eu falo assim com as pessoas. Tudo bem, mas eu Eu vou não. tentar baixar, enfim, tá ok. Eu não preciso ouvir grito no meu ouvido, tá? Ok, Desde vamos lá, eu vou 2017, tentar. eu acompanho o relatório do ANTRA, não é o Grupo Gay da Bahia, tá? É o ANTRA. E É o nome dessa decisão. os processos que o Daniel tem não são do ANTRA, tá? Eu abri uma página dele aqui, em que ele fala sobre isso, tá? E quem tem Viram, para aí, porque não tem nada a ver com o ANTRA nem com o Grupo Gay da Bahia. Tem a ver com um dossiê de lesbocídio que elas fizeram no Rio. Não tem nada a ver com o que tu tá associando. Quem tá Pegando falando isso? como fonte o Grupo Gay da Bahia. Pegamos como fonte, não, tá lá. A fonte procura a pesquisa, Michel. Não tá lá. Eu tô olhando a página dele, que ele postou. Eu tô lendo o que ele postou, Daniel Reinaldo. Ele postou dia 28 de fevereiro de 2020. Tem 5 partes aqui do que ele postou. Tem mais partes aqui do que ele postou, tá? Ele levantou dados aqui, tá? Sobre lesbocídio, tá? Que é um dossiê chamado Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil. Esse é o documento que ele usou como base, tá? Tá aqui essa informação, ele postando isso, tá? Ele não está citando aqui nem Grupo Gay da Bahia, porque não é o Grupo Gay da Bahia que publica o dossiê de pessoas trans, e nem o ANTRA. Eu não falei isso, vamos lá. Tá nos touros que eu falei, tá? Vamos lá. Os dados do... Foi você que citou o Grupo Gay da Bahia? Eu citei eles como fonte dos pesquisadores, foi isso que eu citei. Só que quem faz a pesquisa é o ANTRA, não é o Grupo Gay da Bahia. Tá, mas, enfim, estão ali, né? Estão juntos. Não estão, são órgãos separados, tá? E o artigo publicado anualmente, o dossiê publicado anualmente pelo ANTRA, é um dossiê que é validado pelas comissões de direitos humanos fora do Brasil e pela ONU para que eles utilizem esse dado, tá? Então esses dados são validados. E como é que é validado isso, Paiva? Isso é validado através do acesso a quem foi morto, tá? E aí quando você fala, e aí mostra para mim que a sua intenção realmente não é ajudar, né? Quando você fala assim, 200 e poucas pessoas num país de 200 milhões. Correto. A diferença é que no caso destes homicídios que a gente está falando, existe um pré-requisito básico, que é a configuração do crime de ódio, né, que é caracterizado muitas vezes pelo requinte de crueldade aplicado em 85% dos casos, tá?
E, obviamente, hoje em dia a gente tem vídeos que são gravados dessas coisas, alguém capturou na rua. Então, muitas das informações, elas acabam vindo de uma postagem. Ah, a mana tal foi assassinada hoje na pista, tomou uma facada no peito, assim, assim, assado. Exatamente o que eu disse, Por... sim. Calma, por quê? Porque não há um interesse do mecanismo público de fazer este controle de dados, visto que, se eu for assassinada hoje, eu não entro na estatística de pessoas trans, eu entro na estatística de mulheres. Porque no meu registro diz que eu sou uma mulher. Não tem um marcador em nenhum registro meu que diga que eu sou trans, né? Então, como não há interesse do governo em fazer isso, especialmente nos últimos anos não há interesse algum mesmo do governo em fazer isso, a gente não vai progredir na, no levantamento apropriado desses dados, né? Mas aí a gente vê inúmeras situações de pessoas trans que morrem e que realmente morrem por eventualmente até hormonização errada, tá? E que essas não são documentadas nesse dossiê, porque não entra no critério do dossiê, mas que elas, por exemplo, tomaram a harmonização errada porque elas não têm um amparo do SUS para fazer o seu tratamento de transexualidade, né? Tá. Então, para você ver, o número lá, ele é subnotificado, inclusive para visão de pessoas trans, tá? Ele é subnotificado porque a gente vê muito mais índice de violência visto a marginalização, né? Uh, e a gente tem claramente uma expectativa de vida menor. Raramente tu vê uma mulher trans passar dos 35 anos, e inclusive tem um apelido para mulheres trans acima dos 35 anos, que são as idosas. Porque uma vez que tu passou dos 35 anos, tu é anciã na sociedade, né? Então, assim, vamos supor que eu te dê todo o benefício da dúvida e eu vou dizer, eu vou concordar com o Paiva nisso. Ainda tem gente morrendo e eu nunca vi uma postagem tua falando sobre isso, entendeu? Porque tu tem uma abordagem muito específica das coisas que tu quer falar, que é falar contra mulheres. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Mas eu acho um tanto desnecessário que você se posicione contra pessoas que estão morrendo, ao invés de, bom, vamos tentar resolver esse problema, vamos ver o que está acontecendo e vamos tentar resolver, especialmente considerando os teus objetivos de carreira, entendeu? Eu não acho Tá. correto que nenhum político possa desvalorizar qualquer forma de vida porque discorda de um dado que ele não foi academicamente tentar refutar. Tá, vamos lá. Ok, vamos lá, Michele. Eu tenho uma pauta, já tinha te dito isso na outra live, né? Vou falar novamente, assim como eu também não vi vídeos teus criticando mulheres que fazem falsas denúncias contra homens. Eu também não vi. Por quê? Porque não é a tua pauta. Eu não vou te cobrar isso. Não tem o menor sentido eu te cobrar que você saia da tua pauta, porque eu quero, porque, olha, eu quero ver você falando sobre o que eu falo. Não, não vou pedir. Então não peça para que eu fique aí, né, batendo bumbo para você, como esse monte de gente que faz. Eu já tenho um monte de gente fazendo isso. Nós temos agora aí, o cara foi falar que não achou legal lá o Super-Homem, que aliás, Super-Homem não existe, e negócio de gênero também não existe pra gente. E ok, olha essa baboseira, é um desenho ridículo, ninguém vê mais essa porcaria, gerou toda uma balbúrdia porque o cara postou o negócio lá, aí hoje ele pegou, postou uma foto do Super-Homem com a Mulher Maravilha. Olha que babaquice de debate público que tá virando isso no Brasil, cara. É ridículo, é absurdo. A gente não pode aceitar que o debate se transforme nisso. É o que a gente fala assim: o pessoal está militando errado. Cara, deixa a pessoa ter opinião. Aí você fala assim: ah, mas é muito genérico. A sua opinião mata trans todos os dias. Pelo amor de Deus, gente. Então você vai censurar uma opinião, porque, em tese, a opinião daquela pessoa, em tese, ela mataria os transexuais a rodo no Brasil, que já ficou provado que não existe. Novamente, são 200 pessoas, e não desmerecendo as pessoas que morreram. Eu estou só pegando o dado frio. Assim, você tem que trabalhar a coisa fora da emoção. Vamos trabalhar na racionalidade. Em um país, novamente, de 220 milhões de habitantes, é um número irrisório, 200 pessoas, para que você se preocupe. E aí, não que você não tenha que se preocupar, mas nós temos coisa mais importante. Eu falei para você na outra live também. Nós temos aí mais, assim, ó, é um número infinitamente superior de crianças morrendo de fome no Brasil, que eu também não vejo você, a senhorita falar nas suas lives sobre o bando de crianças que está morrendo de fome. Eu não vou ficar aqui te expondo assim, olha, por que você não fala das criancinhas Tu que sabe por que estão que eu não passando falo? fome no Brasil? Tu É sabe por que que eu ridículo não isso. falo? Tu sabe por que que eu não falo? Por quê? Porque eu ajo.
É Ah, diferente. Eu então tá. não Então eu fico, eu também. não Então fico, eu fechou, eu não, eu também não, faço. eu não fico Fechou. expondo aqui, mas agora as Ah, pessoas estão sabendo que eu faço doações do meu bolso para pessoas em ótimo. necessidade e eu tenho que Parabéns, eu também escolher porque faço. Acho que é ok, não precisa ficar divulgando. Eu também faço isso, beleza? é exato, mas tu tá criticando uma coisa que tu não sabe, entendeu? A outra coisa que tu falou, tu não critica mulheres que fazem isso. Você já viu eu ficar criticando o homem? Criticar homem. Vou criticar o homem porque ele é homem, por causa de um Não sei, eu não comportamento vejo de teus homem. vídeos. Sinceramente, eu não vejo teus vídeos, É, enfim. legal, legal. Então, como é que você fala de coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer se você sequer vê o que eu faço? Porque na Entendeu? outra Não live, vai... porque na outra live nós levantamos esse tema e nós conversamos sobre isso na outra live. Então eu já É, sei, enfim, já te conversei é, contigo, né? você sabe o que você quer saber, o que você acha que Não, não, acontece, não. né? Vamos lá. E a sua Como eu disse, pauta, eu tenho a Paiva, minha ela é pauta e não muito é contra a clara. mulher. Eu acho que é muito É, cínico você falar assim, você é contra a é mulher. contra. E aí é o É seguinte, eu contra. posso até te processar por isso, se você ficar sabendo. Eu não vou fazer essas Processa. papagaiadas, sair Quer meu processando todo mundo nome? por causa de opinião. Quer meu É a nome? tua Quer meu opinião. É nome? a tua opinião que pode Quer... ser e que Tu, pode. Não, você, tu, eu tu não, não quer? vou, eu não vou me igualar contigo, sabe? De ficar usando o poder público com Hum, babaquice, com bobeira. Eu não vou fazer isso, entendeu? Você tem a tua opinião, a respeito, você pode falar a por que que você baboseira não que você quer? quiser. Você tem a Por que que você não quer liberdade, mover o assim, preço eu te dou nacional? a liberdade de falar a baboseira que você quiser, entendeu? E eu também quero ter a Uhum, liberdade de falar a baboseira que eu quiser. É isso. uhum. Qual é a baboseira que eu falo, Paiva? Eu já Fala? citei uma aqui, né? Já citei aqui que existe, né, um genocídio de pessoas trans no Brasil. Eu já acabei com o teu argumento, enfim. Não Me dá existe. um número. Isso não Me dá um número. existe. O número é 200 pessoas. E aí, Me dá um olha só, número. olha que Me dá um absurdo. número de pessoas Não, trans no Brasil. cara, Me dá um número de olha que pessoas trans no absurdo. Brasil. Olha, não, olha que absurdo. A declaração do cara, do tal do Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia. Aí foi perguntado para ele por que é que havia caído. Nossa, olha aí, ó. Olha que bom, né? Caiu o número de. Aí sabe o que ele falou? Olha só, a explicação mais plausível para a diminuição do número total de mortes de LGBT em comparação com o ano anterior se deve ao persistente discurso homofóbico do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles estão, olha só, eles estão dizendo que morreu menos pessoas transexuais por culpa da homofobia. Gente, isso não faz o menor sentido. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que a pessoa fala, está culpando o cara, que em tese é o homofóbico, que causa milhares e bilhares e trilhares de morte. Aí quando cai, a culpa é dele também, tipo, porque caiu. Gente, o pessoal tá entrando em paranoia, sabe? O pessoal tá ficando maluco, velho. Tá Deixa eu te feio o perguntar negócio, cara. deixa eu te perguntar uma coisa, Paiva. Você acha que escravidão ocorreu no Brasil? Não, não acho, eu tenho certeza, porque isso está documentado. Show. E você sabe a duração dela, número de pessoas? Você tem ideia? Não, isso, assim, exatamente, sim, isso foi Tá. em torno de Se 200, eu, 200 e poucos anos, talvez, que tá. durou. Se eu te apresento esses dados, porque eu estudei esses dados, tu vai pesquisar e acreditar neles? Acreditar, Ou, não, talvez ou, eu vá pesquisar para ver qual a sua fonte de informação, talvez. tá, as minhas fontes são históricas, mas eu vou te dar um exemplo, Então, tá? enfim, mas a 300, história, a história hoje está sendo recontada, né? Enfim, o pessoal está tá, recontando a história, enfim. 388 anos e 4,8 milhões. E a gente só acabou com a escravidão no Brasil mediante possíveis sanções internacionais que nós sofreríamos, tá? É um dado acadêmico que qualquer pessoa pode olhar, tá? Quando a gente trata de aspectos de violência na sociedade, a gente, por exemplo, tem um grande índice de morte domiciliar, não é morte por violência no lar, tá? Morte domiciliar de homens, tá? Por quê? Porque morte domiciliar é toda morte que ocorre em ambiente doméstico. Então, você não, como você falou, você não lidou com segurança pública, mas dentro de muita comunidade, de pontos mais violentos em virtude de domínio de tráfico, tem um índice muito maior de violência, a expectativa de vida geral da população, especialmente masculina, jovem desse lugar, é muito baixa, tá? Sim, esse é fato, Então é sim. um outro... Calma, olha como você está dizendo que isso é fato. Agora, quando eu começo a apresentar, por isso que eu estou dizendo que a sua pauta é contra certas coisas, tá? Porque daí quando eu começo a apresentar outros dados
que tem o mesmo tipo de fonte e o mesmo tipo de robustez, esses você contesta. Eu acabei de apresentar 2 dados que você sequer contestou, para você é tudo de boa, isso aí é fato. Peraí. Nós concordamos, inclusive, que o número de crimes resolvidos no Brasil de homicídio é 8%. Nós concordamos nisso, né? Mas aí quando eu te apresento alguns dados que corroboram com o que você acha ok, show de bola. Se destoar um pouquinho do que tu defende, aí é inválido e aí você, como é que você falou? Destruir o seu argumento. Tá, vamos lá, então. Até agora, você citou uma pesquisa que você disse que tem o link, né? Eu Mas posso te você não mandar. apresentou dado, você não apresentou dado algum. Eu trouxe aqui número, eu trouxe informação. Você disse que tem um link. Então, assim, ó, se você já tivesse lido, talvez você já teria colocado aqui assim, as informações, né, da 60, metodologia. Tanto é que eu te, 60, tanto é, só um instantinho, 66 mil tanto é que eu te estupros. perguntei qual que era a metodologia, você não soube explicar e disse que ia me entregar um link para que eu lesse. Isso, Ué, porque eu não tenho como. Você já viu quantos assuntos eu abordo, ô, Paiva? Eu não tenho como decorar. Olha só um pouquinho, Paiva. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu sou uma pessoa que tem uma graduação e que fez um trabalho acadêmico, tá? Quando você faz um trabalho acadêmico, você não decora coisas do tá, trabalho acadêmico. Você não decora, certo. por exemplo, em cada um dos trabalhos acadêmicos de biologia, de astrofísica, de antropologia, de psicologia, de psiquiatria que você lê, Tá. você não decora a metodologia de todos. Sabe como é que você faz? Quando você precisa relembrar a metodologia que foi aplicada, você abre o documento, por isso que eu te disse que eu tinha uma pastinha com o teu nome sobre os assuntos que nós abordamos da outra vez, porque eu sabia os assuntos que você queria abordar e eu botei nessa pastinha e estava ali. Só a parte de metodologia tem 10 páginas para você ler. Se você quiser ler as 10 páginas da metodologia para entender a metodologia aplicada, tá lá. O que você queria, que era o número de estupros, que são 66 mil, não adianta eu te apresentar o número de estupros. Você vai dizer, isso é falso! Vai começar a gritar de novo aqui, como está fazendo o tempo todo. Por quê? Vamos Porque lá. você não tem interesse de aceitar que há índices de violência contra mulheres em alguns aspectos da sociedade que são muito maiores que índices de violência contra homens. Você não está disposto a aceitar isso porque você tem um problema pessoal dentro da sua vida que te leva a pensar assim. Não, vamos lá, ok. Voltando ainda, eu te trouxe uma informação aqui, né, sobre um caso concreto. Eu falei para você um caso Uhum, concreto, que questionou, o cara simplesmente questionou a metodologia da pesquisa e ele recebeu um uhum. processo das pesquisadoras para que ele sumisse com aquelas informações da rede social. Vamos lá, novamente. A justiça negou, manteve ali aquela, né, aquela publicação no ar. Porém, a partir do ano seguinte, as mesmas pesquisadoras começaram a ocultar informações. Aí, quando foram cobradas, se negaram a dar, porque elas não querem que você questione os números delas. É isso que eu estou falando. Assim, eu estou te trazendo um caso concreto. Pesquisa o caso do Daniel. Aí, olha só, as professoras, as pesquisadoras alegaram, quando o cara cobrou no processo, Michele, você entende um pouco disso aí, eu vou te explicar, vou falar. Você é uma pessoa que talvez possa concordar comigo nesse sentido. Ele pediu no processo para as professoras, já que elas falaram em nome da universidade, que elas apresentassem esses dados em nome da questão pública, já que a pesquisa foi feita em uma universidade federal. Sabe qual foi a resposta dessas pessoas, dessas pesquisadoras, para dizer que não ia apresentar esses dados? Que essa pesquisa tinha sido particular, elas tinham feito fora da universidade, por isso elas não poderiam ser obrigadas a apresentar com base nessa informação. Você percebe o medo dessas pessoas que fizeram a pesquisa, que as pessoas vão ali avaliar o que foi feito nessa pesquisa. Então, não adianta você querer falar para mim como é que funciona o esqueleto de uma pesquisa, que isso é padrão. O problema justamente é esse, está se fugindo desse padrão para fortalecer uma narrativa pública em nome de uma mentira. E é essa a minha questão. Eu não tolero mentira. É isso, Michele. É isso. Mas tu Talvez defende, você entenda o que eu estou falando. não, tu defende um ponto através de uma única posição que você ouve, É que um é o dado caso da oficial que Maria está da sendo Penha. negado, Não, Michele. É um dado não, oficial. Não é que é um caso importante, Michele. Desculpa, não é tenta um, é um desqualificar a caso. dúvida, porque é uma dúvida concreta e real. Então, eu falei isso, inclusive, que eu publicaria em todas as minhas plataformas. Falei isso pra ti e pro teu chefe.
me dá o processo, eu tenho uma advogada minha e um advogado, uma advogada amiga e um advogado que é contratado meu. Eu sento com os dois, faço a leitura do processo, verifico com eles isso, um homem e uma mulher, tá? Faço a leitura disso com eles, Para você, talvez verifico. não ter que Calma, ler, viu, calma, Michele? Não, calma, só um pouquinho, calma, só calma. rapidamente, só para a gente Hum. adiantar aqui, ó. Tem um vídeo na internet do Traje Cômico desmistificando os números. Eu recomendo a todos vocês que assistam este vídeo. É curtinho, tem acho que uns 20 minutos, enfim. Ele Tragicômico não tem desmistifica base os números. nenhuma. Tragicômico não tem Aí base que tá nenhuma. vendo? Aí as pessoas, aí quando você não acha que é interessante, você fala que a pessoa não tem base. Eu Não, estou não falando é. que a pesquisa da UFRJ não tem base nenhuma, e você fala que tem. Aí você pega e o cara fala que O, o cara não tem, então a gente vai ficar sempre nessa aqui, não vai ter. não, é que o traje cômico, o pessoal pediu para eu pegar alguns vídeos dele e eu tô com material preparado contra, não contra, né, mas apresentando coisas em relação ao traje cômico, tá? Em relação Mas enfim, a uma série de falácias que ele apresenta, mas eu não tô você debatendo tem com o o traje direito de cômico. desqualificar ele, como eu tenho o direito de desqualificar as pesquisadoras Só, da UFRJ por conta desse só processo, é isso. Não, só que eu desqualifico as coisas apresentando a fonte de onde eu trago a Eu te informação apresentei, você se nega a acadêmica. ouvir. Não, Eu te não, apresentei. me manda a fonte, eu Elas já te estão pedi a fonte. escondendo isso, Michelle, elas estão escondendo isso. Olha aqui, ó, eu abri os Eu vou te processos do mandar Daniel link, eu vou te Barbosa. mandar Peraí, link também. Eu vou te mandar o ó, link também. Pode deixar que eu calma, te mando o link. eu abri os processos do Daniel Barbosa, tá? O Tá. Daniel Barbosa, ele tem um processo dele, tá? É uma medida cautelar, tá? Ele deve ser relacionado a um outro processo, tá? Um Uhum. segundo processo dele é um Sim. processo por 3 artigos, tá? Calúnia, perturbação da tranquilidade e difamação, tá? Classe termo circunstanciado. Este Eu sei processo por que que foi. é de 2017, eu acho. 4 de 2019. O primeiro processo, Entraram depois. 3 de 4 de 2019. Deixa eu dar uma duplicada aqui. Ele tem mais um processo aqui. Vamos verificar qual é o número desse processo, que é um no GCRIM. Tá? Esse aqui possui relação com o processo. Tarará, deixa eu abrir esse daqui do GCRIM dele. Que é. Ah, tá. É ele contra o estado do Rio de Janeiro. Tá? É ele Por conta contra o desse estado do Rio processo, de sim. Janeiro. Requerendo que elas apresentem os dados. É isso aí, é o que eu te falei, Michele. Exatamente o que eu te falei. Ele requer Calma, que elas calma. apresentem os dados, ele quer que assim, que a pesquisa seja aberta para que haja assim, uma pesquisa independente. E essas pesquisadoras não estão permitindo. Você percebe que tem medo delas aí? É porque elas sabem que está furado esses números, Michele. Puxa vida, tá na cara isso, cara. Tá. 9, 1, 2, 3. Vamos abrir esse processo aqui, que é o último que ele tem. Ele tem 3 processos no Rio de Janeiro, tá? E que são todos relacionados. Ó. Tarará, tarará. Na verdade, nenhum desses processos fala disso. Ó, esse processo aqui que é o terceiro, eu tô abrindo o TJ do Rio de Janeiro, eu tô abrindo o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, tá? Se tu quiser o número Tá? dos processos, eu também te passo, tá? Eu tenho aqui, Então eu tenho tem, aqui. então tem uma medida cautelar, tem um processo de calúnia, perturbação da tranquilidade e difamação, e Sim. tem um habeas corpus, que é de um processo de. Qual é a data desse processo? 2019 também, tá? Sim. É tudo relacionado. Foi o que eu te falei. Não tem esse outro processo que tu tá falando. Não, isso que eu te falei, Michele, está dentro deste processo, assim, é o transcorrer do processo que estou te falando. É como é o pé que está o processo. Essa questão que ele foi processado por desordem foi justamente que ele foi lá no evento onde essas pesquisadoras estavam apresentando na UFRJ, ele pediu a palavra, pediu o microfone para falar, aí ele falou e foi hostilizado por todo mundo lá. Inclusive, as pessoas chegaram a prender ele, deixaram ele em cárcere privado, tá? Em cárcere privado, o cara ficou preso, né, por alguns funcionários ali da universidade, e depois disso foi chamado a polícia e ele foi levado. E é por conta disso que ele está processando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Estado, no caso, né, enfim, por conta disso. Ele foi lá questionar e ele foi hostilizado. O pessoal praticamente quase que espancou o cara lá só porque ele questionou. É assim que as pessoas
que lidam com essa pauta tratam as pessoas que discordam, com agressividade, com violência, com truculência, com falta sabe, de paciência em ouvir o contraditório. É isso que tem que mudar, Michele. Assim, eu não tô vendo nada aqui, nada, É que o nada processo é aqui. gigantesco, Michele. Eu já tinha, assim, eu até compreendo, porque você não teve tempo de ler, como eu tive tempo de ler. Então, pesquisa o processo todo depois com mais calma, que você vai entender. Não, o que eu tô tentando achar é o Você está pegando, processo você tá específico. pegando só, você tá pegando só ali o que está transcorrido ali Não, não. Eu tô pegando todas as movimentações, eu tô verificando as atas, eu tô são muitas verificando as notas. movimentações, né, Michele? É Eu muita tô, coisa ve- eu, acontecendo. eu tô verificando as notas de expediente, só que tem um detalhe. Todos os processos que estão aqui, todos eles, têm data inicial 2019. Sim, Não tem nenhum o de processo. 2017. Então, Daí você assim, está foi dizendo que tem um posterior. de 2017. Os meus processos vieram depois de quase 2 anos também, entendeu? Você tem 5 anos para você processar uma pessoa, você sabe disso. Então, eu fui processado depois de Depende dois do anos também. crime. Sim, Então, depende do enfim, eu fui crime. processado depois de 2 anos, e ok, qualquer um pode processar qualquer um hoje em dia, é só chegar lá e abrir um processo. É simples. Então, foi Tá, mas, aberto posterior. mas olha que eu vou insistir nisso. Você está apresentando uma situação que ele foi para cima de pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro Foi para cima, sobre um não. dossiê. Ele questionou, não foi para cima, porque você fala assim, parece que ele foi para bater nelas, não foi isso. Então, não distorce. Você vai continuar, Paiva? Só não Quer distorcer a continuar? informação, só isso. Você quer continuar? Eu vou te dar a palavra. Pode falar. Não, eu só não quero que você distorça a informação, só isso. Paiva, pode falar. Tu não tá lidando com criança, pode falar, Paiva. Michele, eu já falei, é só você não Qual foi a distorcer a informação. distorção? Qual Porque eu não foi a disse que ele foi distorção, para Paiva? cima das pesquisadoras, eu não disse que ele foi para Tu de... cima das pesquisadoras. Eu, em Paiva, momento algum, disse isso. tu deixou eu concluir ou tu me interrompeu no meio da fala e não deixou nem eu terminar minha Então, frase? vamos lá, então vai, conclua, por favor. Desculpe, então, conclua. Então aprende a ouvir, Vai lá. tá? Eu tô até agora te respeitando numa boa, tu já fez uma Eu pá de também ad estou. hominem aqui. Não, não tá. Tu vai ver Opa, depois. eu fiz a de Vai estar homem? bem gravado. Quem faz isso é você, Bastante, Michele. Opa, bastante, opa, bastante. opa. Vamos lá. Paiva, olha só, tu não vai me tirar do sério. Eu vou deixar bem claro isso, que é a sua intenção como um troll de Não, internet, que não agora é um é. ad hominem, tá? Não Agora é um é. ad Eu só hominem. quero Como um honestidade troll, na resposta a isso. mas a honestidade está faltando em você. Mas vamos Na lá. sua opinião, na minha, é o Ah, contrário. Enfim. legal, ótimo. Continuemos com essas opiniões. Sim. É, ele foi para cima dessas pesquisadoras em relação aos dados que elas Certo. publicaram, foi validar. Cara, fica quieto, Paiva. De verdade, eu tô tentando concluir uma linha de raciocínio, tá? Você fala alto pra caralho. Eu não sei Foi qual é o mal, seu foi mal. problema. Até o seu quieto você fala que é certo. Calma, cara, relaxa. Dizem que talvez eu tenha um Então, problema de audição, enfim, eu vou fazer uns testes. não, na verdade, eu não sei se é isso, mas enfim. Ele foi pra cima para validar esses dados delas, tá? E quando você apresentou isso, você disse que ele estava ah, refutando, vamos colocar com este termo, os dados do grupo gay da Bahia. Quando os dados que são levantados de mortes de transexuais são levantados pelo ANTRA e não pelo grupo gay da Bahia. E o que ele fez sequer tem a ver com pessoas transexuais, tem a ver com um dossiê de lesbocídio. Lesbocídio, tá? Então ele atacou, e isso está publicado por quem? Por ele mesmo. E só para não deixar dúvida de que é ele que está falando, tá aqui, tá? É o que está aberto Só aqui para para mim não também. Tá, só para não deixar dúvida que é ele que está falando, tá? Então, lesbocídio não é tratado pelo ANTRA e lesbocídio também não trata de morte de transexuais, tá? Então, quando você apresenta essa invalidação, aqui ó, ele está dizendo, ó, 126 mulheres foram mortas no Brasil entre 2014 e 2017 por serem lésbicas. É esse dado que ele está contestando. Tá ali, tá o título dessa paginazinha, né? Então, na verdade, o que ele está contestando nada tem a ver com o ANTRA. O dossiê do ANTRA, as pessoas têm acesso direto, não no dossiê, justamente
pela privacidade das pessoas das famílias que perderam os seus entes, mas eles têm acesso direto ao nome das pessoas, ao crime que ocorreu e como ocorreu. E não muito tempo atrás, não é nem de pessoa trans isso, não muito tempo atrás nós tivemos aqui, acho que foi em Santa Catarina, se não me engano, um rapaz que saiu matando um monte de homossexual, por serem homossexuais. Foi bem noticiado isso, e o rapaz disse que era mais fácil se aproximar de um homossexual porque ele queria roubar o dinheiro deles, entendeu? Matou asfixiado todos eles e tal, por serem homossexuais. Então este crime, por exemplo, ele se encaixa num crime especificamente de ódio, um crime de homofobia, porque a motivação do crime, apesar de que o objetivo final era roubo, a motivação do crime em relação à escolha da vítima era a sexualidade dela. O cara não escolheria você. Pode. Vamos lá. Eu sou de Santa Catarina e nesse caso eu não fiquei sabendo. Se você puder me mandar também o link para mim, dar uma pesquisada, não sei, que eu tenho acesso aqui em Santa Catarina, eu posso pesquisar isso muito bem, tá? Então Eu sei que você tem acesso. você mesmo disse que é um assaltante, é um cara que ele procura pessoas que ele entenda serem pessoas mais fracas e mais frágeis para que seja Ó, facilitado o crime que ele Curitiba, foi. Curitiba e Santa Catarina, Tá, tá aqui, Curitiba, desculpa. isso. Não, Curitiba e Santa Catarina, foi nos dois lugares, tá? Tá, depois me manda o link, eu vou dar uma estudada nesse caso, eu posso até dar uma levantada, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: ele tinha o objetivo de roubar, ele escolhe as vítimas, cada vagabundo, cada pilantra, ele escolhe a vítima dele baseado naquela situação onde ele vai achar a pessoa mais frágil e fraca que facilite ele cometer aquele crime. Então ele via que é o seguinte: talvez as pessoas por exemplo, transexuais, travestis no meio da rua, ele sabe que ele vai para um terreninho ali atrás, ali para, né, ó, vamos lá, vamos fazer um programa, tal, não sei o quê, e ali no escurinho fica fácil para ele roubar. Então o cara sabe que existe uma forma dele ganhar essa pessoa na violência, tomar o dinheiro dela, o que quer que seja, e aí você faz uma interpretação que ele só escolheu elas porque eram transexuais, não porque eram vítimas mais fracas e mais frágeis. Porque o covarde, o vagabundo, ele busca, assim, ele é um preguiçoso, ele não quer ter o esforço para roubar, ele quer roubar a pessoa que ele vai achar mais fácil. Aí ele sabe que vai estar no escurinho, num terreno ali, tal, não sei o que, escondidinho já, ele pega e mata, e rouba e vai embora. É o método que esse vagabundo, que esse bandido escolheu. Mas você não pode categorizar que é porque o cara tinha ódio de homossexual especificamente. Ele escolheu uma Certo. forma de roubar, é um vagabundo, é um idiota, é um merda. Tá, mas ele escolheu uma forma de roubar porque através da homossexualidade ele conseguiria usar o fato dele ser homem para se aproximar de outros homens homossexuais. Então a Para escolha roubar, dele era para roubar. Tá. Não, mas na verdade ele mataria para depois roubar, por a pessoa ser homossexual. O objetivo final era o roubo, tá? Mas Tá. vamos lá. O caso de Uberlândia, que o próprio cara gravou ele descendo do carro simplesmente para dar uma rasteira numa transexual. Qual era o Tem caras motivo da idiotas, rasteira? eu concordo, tem idiota, tem imbecil. O que eu estou falando, assim, existem, essas pessoas Tá. existem. Eu não disse para você que isso não existe. O que eu disse é, os números são inflados, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes você distorce um pouquinho a informação. Eu Você nunca acabou de neguei, dizer eu que o número nunca era disse que mínimo. isso não existia. O que eu disse é exatamente isso, que o número ele é mínimo. Então, eles precisam ficar inflando os dados para manter esse alarmismo todo em cima da pauta, porque é uma pauta política, com interesses políticos. Então, assim, é interessante que você mantenha a população alarmado, porque você consegue botar trans no Congresso, trans aquilo outro, a trans aquilo, entendeu? É essa a tática que está sendo utilizada, com base em números falsos. E a Ô, população Paiva, está caindo em mentiras. tem uma proposta para te fazer. Tem uma Diga. proposta para te fazer. E faço campanha para ti, inclusive, Não, por obrigado. Não isso, precisa, não. tá? Eu vou perder voto. Não precisa, obrigado. Você não tem muito voto já agora, né? Então, É, na enfim, verdade, você não realmente. tem nada a perder. Ainda não. Pode deixar que isso aí Mas, é tempo. Calma. mas deixa eu fazer uma proposta. Eu te Faça. convido aí em um dos centros de acolhimento de pessoas trans dos hospitais de clínicas, tá? Esses centros de acolhimento de pessoas trans fazem acompanhamento no SUS dessas pessoas trans para sua cirurgia, suas hormonizações e tal, tá? Lá, nesse centro, tu vai ter um mapa da realidade dessas pessoas trans.
certo? Porque você vai ver pessoas reais falando sobre as experiências reais delas, que elas vivem no dia a dia. E a sua amostra vai girar em torno de 40 pessoas. Como você disse que o número de pessoas trans é ínfimo, um número de 40, uma quantidade de 40 pessoas em um número mínimo é uma amostra interessante para você começar a conversar, né? E aí você vai ver quantas delas foram expulsas de casa, você vai ver quantas delas tiveram que ir para a prostituição por não conseguir nenhuma vaga de emprego no mercado por serem transexuais. Você vai ver quantas delas passaram por situações de violência na rua por estarem expostas, por estarem na prostituição. E você vai ver quantas delas queriam estar fora de lá. E aí, você olhando isso na sua cara, se você ainda assim disser para mim que os números são inflados, não é real, que é tudo mentira, aí eu vou e apoio você no que você precisar. Porque o Tá. meu grande ponto aqui, Paiva, é o seguinte: se eu pegar 100 homens brancos cis hétero, muitos deles vão ser pobres, porque o nosso país é desigual, muitos deles vão ser ah, pais de família que passam dificuldade por nós vivermos em um país desigual, mas muitos deles vão ter uma vida ordinária, vamos dizer assim, uma vida regular, tá? É, e quando você analisar esse grupo, você vai ver que dificilmente algum deles vai ter sofrido uma violência por ser um homem. Por ser homem. Vai ter sofrido aquela violência que eu posso dizer que eu, enquanto adolescente, antes da minha transição, eu não sei porque que os caras queriam sempre me dar porrada, entendeu? Mas queriam. Então o homem tem essa natureza de querer bater em todo mundo, especialmente quanto mais jovem é. Mas o que eu estou dizendo é que essas pessoas dificilmente teriam sido agredidas por estarem andando na rua por serem homens. Então você pega um grupo de 100 homens, faz essa comparação com esse grupo de 40 mulheres, ou 40 homens com esse grupo de 40 mulheres. E aí você tira as suas conclusões sobre os dados da forma que você quiser. Não tô falando para você acreditar no Antra, nem no Vamos lá. Grupo Gay da Bahia, nem em nenhum lugar. Tô falando para você ir lá e você ver isso. Vamos lá. Vamos lá. Você disse para mim, a sua proposta seria eu ir até um centro de acolhimento, né, de pessoas trans, enfim. E você disse que, em média, gira em torno de 40 pessoas, tá? Eu já, O grupo de de cara, acompanhamento, sim. então, de cara eu já te mostro que isso é um número anedótico ínfimo, porque, vamos supor, na minha cidade, são 550 mil habitantes. Em um Uhum. universo de 550 mil habitantes, 40 pessoas é uma amostra assim, ó, resumidíssima, íssima. É um número muito, muito pequeno em comparação com a população local. Então, você pega e vai entrar no meio, no nicho, é onde pessoas que já estão lá justamente porque sofreram, então é óbvio que as pessoas vão ter histórias ruins para contar. É meio óbvio isso, Michel. Desculpa, mas isso não deixa de contrariar, ou não contraria, no caso, o que eu digo, que é um número ínfimo, perto da população geral. Aí você pegou e falou a situação envolvendo a questão do porquê que aquela pessoa sofreu aquele problema, né? Existe N porquês. Você falou quando você era menor, queriam te bater. Quando eu era menor, também queriam me bater. Assim, não vou dizer que isso é natural ou certo, mas as coisas são assim, elas funcionam assim. E hoje em dia existe uma cultura do vitimismo. As pessoas querem ser vítima. Olha, é interessante, assim, a vítima hoje está sendo valorizada. Então a pessoa pensa assim: opa, peraí, o ser humano ele reage a incentivos. Aí as pessoas que estão chegando agora, os jovens, nossa, é legal eu falar que eu sou uma vítima de alguma coisa, que eu vou ganhar visibilidade na internet, eu vou ficar ganhando apoiadores, né? Porque eu tenho aqui uma pauta que hoje está em alta. Mas eu vou te falar uma coisa, Michele. Infelizmente, tá? A gente tem que hoje estar debatendo isso, né? Infelizmente. Por quê? A violência, ela existe. Ela sempre existiu. E eu tenho algo para falar para vocês que estão me assistindo aqui, ó. Ela sempre vai existir, gente. Vocês realmente acreditam que em algum momento da humanidade vai acabar a violência de um idiota, de um agressivo, de um agressor contra outra pessoa, por o que quer que seja o motivo, independente de qual que seja o motivo? Quando era moleque, eu era o gordinho, os caras iam pra cima de mim porque eu era o gordinho. Aí tipo assim, eu sempre fui de boa. Aí uma vez, dois caras iam me bater, e eu peguei, apanhei, fui embora, tava chorando. Aí um cara me parou na rua,
e falou assim: eu não lembro a cara do cara, eu queria muito agradecer esse cara. Se esse cara estiver me vendo, cara, esse cara mudou a minha vida. Esse cara olhou para mim e falou assim: cara, eu devia ter uns 5, 6 anos. O cara falou assim: cara, você já viu o teu tamanho? Já viu o tamanho deles? E eu não tinha me dado conta disso. Como era pesado, os dois caras, eu falei assim: é verdade, eu fui embora para casa. No dia seguinte, eu arrebentei os dois na porrada. Nunca mais esses caras mexeram comigo. E aí, quando os caras vinham tirar onda com a minha cara, eu ia já pra cima e acabava na porrada, irmão. Eu ganhei o meu respeito, eu não exigi o respeito. Aliás, as pessoas hoje, elas querem exigir. Vocês não podem exigir respeito, desculpem, conquistem o respeito. Quando você conquistar o respeito, você vai ter o respeito. É isso, irmão. Desculpa. Mas é a realidade. O mundo é podre. Vamos assumir o mundo como ele é. Não adianta a gente querer falar que o mundo vai mudar, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ser, assim, ó, realista. Vamos ser realistas, gente. Poxa vida, eu não quero que homossexuais morram por ser homossexual. Assim como eu não quero que um homem mate uma mulher, ou que uma mulher mate um homem. Cara, eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que ninguém mate, ninguém morra. Só que eu sei que isso é impossível. Isso é impossível. As pessoas vão fazer merda, sempre fizeram e sempre vão fazer, infelizmente, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paiva. Você disse que o número é... houve um erro na sua colocação sobre o número de pessoas, tá? Porque você tem que analisar qual é a população existente, né? Então, por Sim. exemplo, a população de pessoas trans é em média 0,5%, tá? Uhum. Em média, 0,5% é o número de pessoas trans. Mas eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou botar 1%, tá? Dentro, tu disse que o teu município são 500 mil habitantes, né? Uhum. 500 mil habitantes seria a população total do teu município, né? Então, 1% de 500 mil, né? Tu arrancaria ali 2 zeros do final, tu teria então 5 mil pessoas, 5.000 tá? pessoas. Exato. Uma amostra de 40 em 5 mil não é uma amostra pequena. Qual que é a porcentagem? Você fez a conta aí? Eu fiz uma. Sim, eu fiz um. Eu calculei, eu botei 500 Ah, mil, fui em cima conferir a de 5 população mil, aqui. quantos por cento que é 40? Ah, você quer saber qual é a porcentagem de 40 pessoas em 5 mil? É. É bom, dá o dado correto, né? Enfim. Não, é que não importa o dado que eu dê. É isso que eu tô tentando mostrar Importa, para ti, que não importa o eu tô dado. levando em conta, ô Michel, eu tô levando em conta, gente. Não Eu só quero que parece. você seja precisa. Vamos lá. Uhum. Vamos Eu tenho lá. a calculadora aqui também, se você quiser. Enfim. 40 pessoas dá. Pera aí, só um pouquinho. 0, alguma 1,25%? coisa, Luiz? Não, 1,25%. Porque 50 pessoas seriam 1%, né? Certo. Isso. É. 1%. Basicamente, é a população. Ok, a população. Isso. Ok. Quando a gente faz um Bateu. dado Os dados estatístico bateram, sim. quando a gente faz a intenção de votos, por exemplo, normalmente é 2, 3 mil pessoas, né? Numa Uhum. população de votantes de 140 milhões, né? Então, se você tem que considerar que 40 pessoas num universo de 5 mil não é pouco. E aí tem um outro detalhe que esse você provavelmente não sabe porque você não é trans. Você não é acolhido direto nesses centros. Eu mesma não fui. Por quê? Porque para que esses centros te acolham, você tem que levar familiares lá. E a maioria das pessoas trans não tem contatos com familiares, né? Então, o seu atendimento ele é negado aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Ele é negado se você não tiver familiar para apresentar. Então você sequer entra no grupo, né? Que é esse grupo que eu estou te falando. Mas a grande questão dos 40, Paiva, que eu estou querendo te apresentar, tem a ver mais com o que você veria estatisticamente num grupo de 40 pessoas que são trans e o que você veria estatisticamente num grupo equivalente de pessoas cisgênero brancos, homens, em relação às mesmas situações. Você veria que os dados de educação são diferentes, que os dados de violência são diferentes, e analisando por relatos ali, nem precisaria ir muito longe, analisando a situação daquelas pessoas ali. O que você faz hoje? Ah, eu sou prostituta. Ah, qual a sua escolaridade? Só analisando esses dados, tá? Você veria que é uma situação completamente diferente. E através disso, você consegue fazer uma análise pessoal, sem ter que confiar em nenhum estudo.
uma análise pessoal de que você vai ver que existe algo no sistema que impede que as pessoas trans possam sair da marginalização. E a minha proposta é essa para ti, é que não acredite no que eu estou te falando, mas também não duvide do que está sendo falado sem você ir lá e ver. Eu fazia trabalho dentro é Protig o nome desses lugares, tá? Eu fazia trabalho dentro do Protig enquanto voluntária pela empresa que eu trabalhava. E a realidade dessas pessoas trans é absurdamente pior que a minha. Só por eu ter ingressado na faculdade, eu represento 0,2% da população trans. Por eu ter uma formação acadêmica, falar 2 idiomas e trabalhar em multinacionais, eu sou tão fora da linha dos dados que eu não sou nem considerado. Eu sou aquela discrepância no dado que tem que tirar porque ela bagunça a realidade dos dados estatísticos. De tão raro que é o meu caso. Sabe quantas pessoas trans eu conheci no Brasil parecidas comigo em relação à formação? 4. 2 estão morando fora do Brasil agora porque o Brasil, para elas, quase as matou. E elas receberam oportunidade fora do Brasil. Então, cara, eu tô no meio de pessoas trans o dia inteiro. Eu trabalho com isso. E eu conheci 4 pessoas trans similares a mim, viajando São Paulo, viajando para outros estados, participando de reuniões online, participando de reuniões fora do Brasil. Então, assim, tem uma realidade que você talvez não tenha convivido com ela ainda, mas eu estou te convidando a conviver para você ver que não é porque o Daniel teve um problema com pesquisadoras da Universidade do Rio de Janeiro sobre uma questão de lésbicas que pessoas trans têm que ser incluídas nesse seu dado e invalidar tudo. E detalhe, lembrando, eu inflei o número de pessoas trans. Eu inflei. O número de pessoas trans no Brasil é entre 0,5% e 1%. Mas o governo não tem interesse de controlar isso, tá? O número é menor. Eu usei 1%, usei o número maior para a gente ter um dado um pouco mais discrepante, assim. Certo. E aí eu questiono também por que nós teremos que tomar como base a minoria, que é 1%. Você pega uma exceção e quer transformar em regra. Esse é o problema que a gente vive hoje. Aí você diz a questão envolvendo as pessoas que sofreram algum problemas, que são ali, que tem aquele centro de acolhimento que você falou, que em tese é feito justamente para que haja o acolhimento, e elas só estão lá porque sofreram um problema. Então é meio óbvio que as pessoas vão ter algum problema. O que eu digo é o seguinte para você, aliás, eu faço uma pergunta. Né? Você falou que vive no meio de trans. E eu vivo no meio de homens que sofrem falsas denúncias. Homens que são inocentes, que estão indo para a cadeia sem terem feito absolutamente nada. E essas pessoas, hoje, elas são invisibilizadas. Como você sempre disse, que os trans foram invisibilizados. Hoje, estes homens, eles são invisibilizados pelo discurso feminista, de que, se o homem apanha, se o homem é vítima, é só uma reparação histórica. É feito, assim, as pessoas caçoam de pessoas que sofrem injustiças no Brasil, em tese, por conta de uma dívida histórica. Ou seja, você pega pessoas irreais que você não conheceu, que em tese sofreram, e você agora estaria fazendo uma vingança para que as pessoas tenham uma vingança, se sintam vingadas lá no além de onde é que elas estão lá. Aí você fala do seu problema, eu falo do meu, só que por eu falar do problema, que eu sou vítima, você sabe disso, e foi o que motivou que eu entrasse nessa luta, e eu sou desqualificado como um agressor de mulher, como o cara que odeia mulher, como o cara que quer ver mulher morrer, sabe? É injusto essa forma que as pessoas tratam pessoas como eu, que lutam por algo digno, de verdade digno, que são pessoas que são injustiçadas por conta de mentiras. Então eu te convido também a ter contato com pessoas que estão indo para a cadeia sem terem feito absolutamente nada. Você deve ser como eu e preza a tua liberdade. Imagina você ter a sua liberdade tomada de você, sem você ter feito absolutamente nada. Isso é grave, Michele. Desculpa. E eu não admito que as pessoas venham me ofender falando que eu sou um agressor, que eu sou o que vocês querem que eu seja. Eu não vou admitir jamais isso. E eu vou seguir lutando. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem chamar. Isso não vai fazer a gente parar de lutar pelo que a gente está sentindo na pele, como você disse que você sente. Eu acredito que realmente é difícil a tua condição, e eu não estou aqui, né, invalidando isso, mas só que as pessoas que seguem você estão invalidando o que nós estamos sentindo. Você consegue entender isso? Consigo, e acho altamente incoerente a sua postura, e eu vou explicar por quê. Por favor. Se eu vejo alguém sofrendo uma violação dos seus direitos civis e constitucionais,
eu me posiciono em favor da pessoa em virtude da violação, tá? Tá? O seu caso é, já que existem homens que estão sofrendo isso, você se posiciona contra todas as mulheres. Opa. Todas. Paiva, eu vou abrir. Tu quer que eu abra o teu perfil e eu comece a botar os vídeos que você Eu publica? quero que você abra o meu Eu perfil e faço pegue os isso. comentários das mulheres. Tem muita mulher me Não, apoiando lá, Michele. Por favor, faça isso. Veja os comentários das mulheres. eu já vi todas elas, se você abre o perfil, cristã, direita, conservadora, que é o público que E ela você não quer pode ser atingir. cristã, então. Ela não pode ser cristã, então. Pode, pode. Ué, Você tá pedindo para essas pessoas apoiarem pessoas LGBT também? Porque eu eu digo me para pos... assim, olha a o que eu diferença. digo, Não, não, olha a diferença, olha a eu diferença. já disse em vídeos meus, você não Uhum. deve agredir alguém por ela ser só uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da tua. Eu já disse isso em vídeo. Eu acho Não é errado isso. agredir, Ponto. não é agredir. Existe ah, a Constituição Federal, ela prevê direitos e garantias individuais para todo cidadão brasileiro, certo? Em tese, sim. As- mas se está no papel é direito. É, tá no A, papel, no, mas enfim. a Nós nossa, sabemos que o Brasil é a, só no, um papel que é igual papel tudo bem, higiênico, né? não importa, mas a nossa lei brasileira é o que está escrito é lei. Certo, ok. Essa é a nossa descrição. Se não está Tá. escrito na lei, não tem nem reparação nem nada. Mas se está Ok. escrito na lei, se está escrito na lei, está escrito na lei. O que acontece? Essas pessoas que eu estou te listando, elas não têm os direitos básicos, como por exemplo o direito à vida. A sua vida é tolhida no meio do caminho por simplesmente por... eu vou deixar tu te reposicionar, tu parar com Eu tô os. quieto. Porque é muito impressionante, né? Tudo que eu estou falando. Porque olha o que eu acabei de fazer. Eu concordei com você que uma vez que eu verifique uma pessoa tendo a violação dos seus direitos, eu vou me posicionar em favor dela. Sim. Certo? Tanto que este foi o motivo pelo qual eu pedi o processo. Que nem tu nem o teu chefe mandaram. Eu pedi o processo. Mas Questão beleza. estratégica. Oi? Questão estratégica de atuação na defesa. Enfim, você é contra a nossa pauta, eu vou dar a, a arma na mão do bandido? Não, né? Se tu me dá o processo e eu vejo que tem irregularidade no processo, eu sou a primeira pessoa a falar sobre isso, Paiva. Desculpa Eu, eu falar para você, mas eu não confio. Desculpa, eu não confio. eu acho que o problema é outro, mas tudo bem. Não, é falta de confiança. Eu não te conheço, eu sei que Não, você é contra o que eu faço, então você vai fazer de tudo para destruir o que eu faço. É isso. não, eu sou contra o fato de tu te posicionar contra mulheres, sim, porque tu tem um problema pessoal e tu agora passou numa sangria desatada a se posicionar contra as mulheres, mas nem é isso que eu tô falando. Eu tava falando sobre toda vez que eu reparar que alguém está sofrendo algum problema, né, alguma violação dos seus direitos, como estabelecidos em lei, eu vou me posicionar em favor dessa pessoa, seja qual for o direito que seja violado, tá? E isso não depende de gênero, não depende de sexualidade, não depende de etnia. Eu estou falando de direitos previstos para todos os cidadãos, tá? No entanto, quando eu estou te apresentando que existem, esses dados estão publicados em fóruns de segurança pública, por Ministério Público, por organizações de direitos humanos, pela ONU. Quando eu te digo que existe isso acontecendo, que existe um problema sistemático acontecendo em relação a, por exemplo, pessoas trans, mulheres mais marginalizadas, aí você nem dá a abertura para ir olhar as violações de direitos delas para também tratá-la. Por quê? Porque no momento que tu fizer isso, a pauta que tu defende hoje perde força. E eu não tenho medo de perder força em nenhuma pauta que eu defendo, porque eu sempre falei que eu defendo três coisas aqui, que eu abordo três coisas: ciência, lei e pautas políticos sociais. Ciência, lei e pautas políticos sociais. Então, se tem uma violação de lei, que é algo que eu trabalho, eu vou defender, independente de quem seja. Se tem uma falácia em relação à ciência, eu vou me posicionar independente de quem esteja falando. Se tem uma distorção da realidade de questões sociais no Brasil, eu vou me posicionar. E eu sempre segui isso.
E a grande diferença é que as pessoas, elas acabam me seguindo porque não importa o que eu estou falando, eu sempre sigo essas 3 linhas. Sempre, as 3 estão sempre aqui. E isso vale para qualquer pessoa. Por que que tu não consegue fazer o mesmo para pessoas que não são os homens que tu tanto protege? E eu consigo fazer para qualquer pessoa. Vamos lá, então. Eu vou fazer um parâmetro para você entender aqui como que o que você está falando não deve ser um argumento plausível, não deve ser levado em consideração. Quando você diz que eu falo contra todas as mulheres, você desconsidera que eu sou pai de 2 meninas. Além disso, tá? Seria a mesma coisa eu disser para você, Michele, você luta pelos seus direitos, mas você ataca todos os homens. Você ataca todos os homens do mundo. É a mesma coisa. Eu falo para você que só por você defender o que você acredita, você é anti-homem. Você é anti-homem por causa disso, Michele? Você acha que você é anti-homem? Eu nunca falei de homem, mas sei lá, se você Não, quer não. achar isso, eu acho. Não, você Eu diz nunca que o falei de homem é homem. violento, que o homem mata, que o homem isso, come aquilo, come, faz. Assim, ó, você sabe. Você sabe o que eu estou falando. Você entendeu o que eu falei. Tá dando uma desconversadinha, mas seria a mesma coisa que eu dizer para Tô. você: olha, Uhum. você é contra homem, só porque eu falo o seguinte: existem mulheres cometendo falsas denúncias a rodo. As mulheres estão usando a lei com mentiras. Diariamente eu mostro no meu canal, e não são 1, nem 2, nem 3 casos, não, Michele. São vários que as mulheres Quantos? insistem em falar que são casos esporádicos, né? Quantos? Insistem em falar. Olha, Quantos? diariamente, é só você pegar meu canal, você vai ver, todo dia tem. Hoje saiu, eu mostrei hoje. Se vocês forem lá na minha página, deixa eu falar, só um instantinho, eu te ouvi. Tá. Se vocês forem lá, Paiva nas Ruas 2020, o último vídeo que eu postei, vamos lá, Paiva nas Ruas, no Instagram, galera, chega lá, tamo junto. Lá eu postei um vídeo de uma mulher, tá, lá no interior do Espírito Santo, que denunciou um cara que tinha estuprado porque entrou em discordância com ele pela questão financeira, disse que o cara havia a estuprado, o cara foi morto, o cara foi linchado, pela população porque a mulher falou que ele tinha a estuprado, tá? O cara tá morto. O cara está morto. E ela admitiu porque ficou claro que não houve estupro, mas é o seguinte, e aí? Agora dane-se, o cara já está debaixo da terra, né? Fazer o quê, né? Ah, foi só uma mentirinha, gente. Foi mal aí, hein? Desculpa aí, eu só fiz uma mentirinha ali. Ah, pelo amor de Deus, Michele. Pelo amor de Deus, cara. Isso não é caso esporádico nem aqui nem na China, cara. É que hoje existe uma pauta, existe uma agenda de construção de uma nova visão de sociedade. Então, me explica por que é que não existe uma estatística com relação às falsas denúncias. Eu sei por quê. E aí, por que não tem também uma estatística mostrando os homens que morrem dentro de casa pelas mulheres que matam eles? Não tem uma estatística disso, porque isso não é interessante que seja divulgado. Não é interessante que, para toda a narrativa construída, que isso apareça. E é esse trabalho que eu e todo mundo que me segue está fazendo. Nós estamos expondo que existe algo de podre nesse mundo da lacração. E aí, a lacração está incomodada. Paciência, que fica incomodada. A gente vai seguir, cara. Paciência. Peraí, eu tô vendo um negócio aqui. 1, Tá, 2, fica à 3, vontade. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 5, 6, 7, 8, 9, 100. Tu tem em torno de 150 vídeos postados, né? De abril para cá, mais ou menos, que eu comecei a postar. Tá, em torno de 150 vídeos. Vamos dizer que todos esses teus vídeos, todos, sejam 2 denúncias, todos eles, 2 denúncias, cada um deles, de homens que foram acusados injustamente, certo? Tá. Nós teríamos 300 homens acusados injustamente, certo? Eu Segundo vou a tua usar o leitura, teu... sim. Não, eu tô pegando cada um dos teus vídeos, independente do que eles tratam. E eu tô tratando todos como se fossem denúncias de Certo, vamos lá. homens Não é, mas vamos lá, ok, vamos injustamente. lá. Vamos Não, supor que. Tá. eu sei que não é. Eu estou inflando os dados de propósito, tá? Ah, tá. Sim, Eu, entendi o eu que você estou está fazendo. inflando. Benefício da dúvida, tá? Você teria hoje 300 denúncias
300 Uhum. denúncias de homens acusados injustamente, tá? Eu postei, Se certo. esse, calma, se esse fosse o dado, se esse fosse o dado real, e eu, por exemplo, você apresentasse as evidências das acusações injustas, das prisões injustas, e desse acesso aos documentos que você tem acesso, que eu acho que é o que você fala em fazer, eu me posicionaria em favor da proteção dos direitos da pessoa. 300 homens. Legal. Mesmo que, mesmo que nós tenhamos no Brasil 100 milhões de homens e você Uhum. tem 300 de referência. E no Brasil, quando a Uhum. gente fala de pessoas trans, você disse que o número era ínfimo em Tá. relação ao número de pessoas trans. O que eu tô querendo dizer com isso, Paiva, é que assim, ó, independente do número de pessoas que sejam vítimas de injustiças legais, ou seja, sejam vítimas de violações dos seus direitos, em todos os casos, eu vou me posicionar em favor da lei. Todos os casos, tá? Mas eu tenho a capacidade de fazer isso para qualquer pessoa. Exemplo, eu não recebo uma denúncia e acredito ela verdadeira até que eu tenha visto evidências. Não Certo. acredito. Tá. Muitas vezes Ok. já me procuraram aqui na plataforma para eu expor essa pessoa. Eu digo, me apresenta as evidências. O tempo inteiro. E aí você não vê eu fazendo um monte de vídeo de exposed. Por quê? Porque quando eu peço as evidências, as pessoas não apresentam. Entendeu? E aí, quando apresentam, eu falo sobre alguma coisa. Mesma coisa eu falo contigo, Paiva. Os seus vídeos, por exemplo, todos eles são você falando, listando algum caso, mas você não traz as evidências, você não as apresenta para que as pessoas possam, por exemplo, olhar para o que você está falando e tomar uma veracidade. Exemplo, você pode compartilhar o processo que está no tribunal, ele em geral ele não corre em segredo. Então você consegue consultar no Então, processo, consegue ver. vara de família corre em segredo. A maioria é vara de família. A maioria vai era de família. Sim, ó, e outra coisa, vamos lá, aí que tá, mais uma vez, a metodologia que você está usando aí, mais ou menos é parecida com o que a ANTRA, ou o grupo gay, que você quer dizer, enfim, faz com relação ao o lesbocídio e a trans assassinatos. A questão é, se você for pegar essa amostra reduzida, que eu te falei, que não é o correto você pegar aquela amostra reduzida de 40, como também não é correto você pegar a amostra reduzida dos meus vídeos. Porém, se você for avaliar os comentários dos vídeos, tá? É uma enxurrada de homens falando, isso aconteceu comigo, isso é fato. Então, assim, ó, pega, aí cada vídeo tem ali 100, 200, tem vídeo que tem 2.000 comentários. Se você for Hum. pegar isso como estatística, tem que levar em consideração também os comentários, que é gente pra cacemba, entendeu? Então, é por isso que Então, eu tô falando assim, ó, não há, só um instantinho, não há um interesse público em expor esses dados. Nós estamos fazendo um trabalho paralelo, tem um advogado em Curitiba que está coletando esses dados de maneira independente. Isso vai aparecer, desculpa, Michele, isso vai aparecer. Até hoje, nunca foi feito um levantamento oficial, porque não é interessante. Nós estamos cutucando o poder público para que eles comecem a expor esses dados. É isso, por isso que você não tem os dados aqui exatamente para mostrar, porque não existe um interesse público em ir atrás dessas informações. E é essa justamente a nossa pauta, de cobrar do poder público que no próximo ano, no mapa da violência, nós tenhamos informações mais precisas com relação ao que nós estamos expondo. Até para que depois vocês esfreguem na nossa cara, nos jantem. Olha aqui, ó, olha que número ridículo, não sei o quê, isso aqui é ínfimo. Que é exatamente isso que o teu povo vai falar. O povo que fala que me jantou, que não sei o que, não sei o que lá. E pode falar, isso aí, enfim, a gente que não tem nem argumento, que sabe falar jantou, jantou, jantou. Enfim, mas a questão é, quando nós tivermos o poder público apontando esses números, eu vou chegar aqui e você vai ser obrigado a dizer realmente, Paiva, você tinha razão. Olha o cacete de quantidade de gente que está sofrendo por conta de falsas denúncias. É absurdo então, o número. então, Paiva, você assume que tudo que um homem fala é verdade simplesmente porque ele Não, falou, não, 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 não. independente Eu não das disse evidências. isso. Não. Peraí, calma, 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 calma. Olha Tá. o que você falou para mim. Olha o que você falou para mim. Analisa os comentários Uhum. para validar os teus dados. O comentário é alguém falando algo sem apresentar evidência alguma, correto? Tá. Sim. Assim Eu como, por não, exemplo, eu se não eu for lá naquele, acredito. se eu for naquele centro lá que você falou de acolhimento,
as pessoas não vão me apresentar os processos da prova. Eu vou ser obrigado a acreditar no que aquela pessoa que está lá está falando. Ela vai chorar as dores dela, só que ela não vai mostrar aqui, olha aqui o processo aqui. Ó. Não, Paiva, eu vou ser obrigado a acreditar no que aquela pessoa lá que Paiva, está sofrendo a dor lá no acolhimento está falando. É isso. o acolhimento não tem nada a ver com isso, Paiva. Tem tudo a ver, Michele. Assim, olha só, vamos lá, de novo, Peraí, tem tudo a ver, porque deixa eu falar o Pratique. peraí, mas, O que é o mas tem tudo Pratique? a ver. Você Peraí, sabe o que é o Pratique? é a Você mesma sabe coisa, o que é o Michele, o que Pratique? você falou é a mesma coisa. Você sabe o que é o Pratique? Você sabe para que serve o Pratique? O Protig não é para fazer tratamentinho bonitinho. O Protig é um centro que as mulheres trans vão para lá para conseguir a sua hormonização gratuita, fazer o acompanhamento para obter a cirurgia de transgenitalização, basicamente. É para isso. Ninguém tá lá se preocupando se tu tá trabalhando, se preocupando se tu tem onde morar, se preocupando se tu tem como sair da... Ninguém tá preocupado com isso. Lá, eles simplesmente vão tratar a sua questão de transição. Só isso. Então por que você tá achando que porque eu dei o nome de acolhimento, você acha que é um centro que vai lá e, ai, que bonitinho, acolheram pessoas trans com problema? Eu tinha um problema, que era não conseguir fazer a minha cirurgia de transgenitalização, que custa 50 mil. E o acesso a isso foi negado. Tem nada a ver, você tá viajando. Tem tudo a ver, vou explicar por que tem tudo a ver. Se você permitir, eu vou explicar por que tem tudo a ver. Se você pegar o raciocínio que eu estava falando aqui, era o seguinte: é um dado ínfimo para você se basear e fazer um levantamento. É um dado ínfimo. Tanto os vídeos que eu posto, que foi a metodologia, entre aspas, que você utilizou para fazer um cálculo básico aqui, assim como seria a mesma coisa se eu fosse nesse centro de acolhimento. Seria um número ínfimo. Não dá para você se basear naquelas pessoas que estão passando por um problema. E é justamente por isso que nós estamos cobrando do poder público que comecem a divulgar esses dados. Nós estamos aqui, ó, promovendo processos, promovendo ali requerimentos ao poder público para que eles comecem a divulgar o que de fato está acontecendo. O que está acontecendo hoje nos lares brasileiros, e existe a violência doméstica, tanto de homem para com mulher, como de mulher para com homem. Aliás, é uma briga, né? Eles ficam se estapeando lá. E aí falam, não, esse cara só bateu nessa mulher porque ela é mulher. Pelo amor de Deus, gente, não existe isso. Paiva, eles estão em conflito, eles vão entrar em porradaria, e aí um esfaqueia o outro, é uma desgraceira, os dois estão bêbados, drogados, é uma merda. Enfim, é o Brasil, é Brasilzão. Você tem acesso a 1 milhão de denúncias de homens de acusações inválidas que eles receberam? Eu acabei de falar que não tenho nenhum, porque não é divulgado. Não, mas eu também estou falando de coisas não divulgadas. O que eu estou te apresentando das pessoas acolhidas pelos Protigs é 1% da população que tu pode ter acesso, certo? Certo. E você continua de 1% da população trans. É irrelevante 1% da população geral, porque a população trans é específica, é um corte social, é uma parte da população. Então, uma pessoa que não é trans não precisa de tratamento de pessoa trans. Então, o que eu estou te apresentando é, existe um lugar em que você pode ter acesso a 1% da população. 1% da população como amostra não é um dado pequeno. Porque para você ter a mesma amostra para os dados que você quer trabalhar, você precisaria de 1 milhão de pessoas. E aí você consegue ver que, dado o tamanho da população, 40 não é um número pequeno. Né? Michele, eu peguei um dado concreto oficial, foram 200, se não me engano, 260, 280 trans que morreram em 2020, tá? Isso é um número concreto. Isso é o que eu estou te falando. Vamos lá. Isso é um número ínfimo, até mesmo dentro do 1% da população. Quem tiver calculadora, faça aí, ó. 1% da população, 220 milhões. Quanto que é? 220 mil pessoas, né? Se não me engano, tirando os dois, 220 mil pessoas. Dessas 220 mil pessoas, faça a porcentagem de quanto que dá essas 260 pessoas. É 0, traço, gente. Desculpa. O que eu estou querendo dizer aqui nessa live é que não existe esse genocídio, que é assim, ó, existe uma constante trabalhação, um constante... trabalham o medo, deixam as pessoas com terror, apavoradas. Nossa, estão matando! E o traço é abaixo de 0,000 alguma coisa. Isso mesmo dentro da população trans. Dentro da população 220 mil, em tese de 1%, aí agora? Você pega 200 pessoas. Façam o cálculo vocês aí que tem calculadora, poxa vida. Calculei.
Calculei. Não, ó, por exemplo, você pega uma pessoa que está digitando, por exemplo, com os homens acontece 1 em 1 milhão. Onde é que essa pessoa tirou a informação? Do Tobinha, porque não existe esses dados para a Tá, gente tirar. Nem ela, nem eu podemos afirmar isso. mas a informação que você apresentou, primeiro, é uma distorção dos dados, porque o número de pessoas trans Hum. que morre. Deixa eu falar. O número de pessoas trans que morre no Brasil é maior que 260. Mas existe uma parcela das pessoas trans que morre que não morre por transfobia. Esses 260 são os crimes que foram classificados como transfobia. São os crimes cuja motivação era o fato da pessoa ser trans. Não é porque a pessoa morreu de morte natural, não é porque a pessoa morreu de Covid, morreu num acidente de carro, morreu caindo de uma árvore. Não é por isso. Essas mortes não entram nesse dossiê. As que entram no dossiê são mortes violentas. E aí, se você for no próprio dossiê e ler os tipos de morte, ele descreve lá: estrangulamento seguido de esfaqueamento, esquartejamento, carbonização, desmembramento, corte da genital, enfim, tem toda a descrição de cada uma das mortes. E aí, os pesquisadores, eles não publicam mais os nomes, mas se você entrar em contato com os pesquisadores para avaliar, eu estou falando dos pesquisadores do ANTRA, tá? Se você entrar com os pesquisadores para avaliar, olha, eu tenho interesse, eu trabalho na política, e eu tenho interesse de estudar essa pauta para fins de políticas públicas. Se você Calma, puder me abrir a porta, me calma, apresentar alguém lá, calma, eu calma, agradeço. calma. É só mandar um e-mail pro ANTRA. Porque quem pesquisa essas coisas do ANTRA, caso tu não saiba, não são nem pessoas trans, são pesquisadores acadêmicos, são pessoas que realmente estão na academia fazendo essas pesquisas, tá? E Ok, vamos aí, lá. e aí, e aí você passa a ter acesso a esses dados e você começa a ver que os dados que eles estão usando são dessas mortes violentas. E realmente, o número de pessoas que morre, que é assassinada trans por morte violenta, parece muito pequena. Até tu ver que se você levar este mesmo número geral para a população, se você tirar este número do espectro trans, tá, e expandir para o geral da população, você não vai ver o mesmo índice de mortes violentas com requintes de crueldade no restante da população. É essa comparação. Sempre que você está falando de um corte social, para você ver se está acontecendo um problema nesse corte social, você expande para o restante da população, certo? E aí você tenta analisar o mesmo dado no restante da população, correto? Se houver uma discrepância do dado, se houver uma diferença muito grande do dado, por exemplo, o restante da população sofre muito mais violência. Então esse tipo de violência. Então você consegue fazer uma correlação de dizer, então essa violência que ocorre lá está dentro dos mesmos dados de a população sofrer esse tipo de violência. Porém, se o contrário acontece, se você pega um corte social, você analisa mortes violentas, e aí você expande, e o número de mortes violentas, como descrito nesses documentos, não é o mesmo na população, aí você consegue identificar que existe um problema naquele corte social. E aí a forma que você tem é tratar esse problema, tentar identificar qual é a causa do problema. Então, a gente sempre quando vai fazer análise, a gente tem que analisar o corte e expande, o corte e expande. E aí a gente consegue ter uma visão macro do que está acontecendo. E é isso que eu acho que está faltando. Porque você está dizendo que é morte mínima, mas você não vê essas mortes mínimas daquele jeito ocorrendo no restante da população. Vamos lá. Mortes violentas, as maiores vítimas de mortes violentas são os homens. São os homens jovens, de classe baixa, média, enfim. Sim, Michele, é fato. São 60 mil mortes. Praticamente, desses 60 mil mortes no Brasil, de mortes violentas, 80% em média são homens. Aí diz o seguinte, não, mas aí é homem matando homem. Né? Aí desconsidera-se toda a motivação que levou. Aí eu pego para você e faço um questionamento. Como é que você pode afirmar categoricamente, porque você pega um dado, você diz o seguinte, olha, em 2020 pegaram os dados que foram apresentados e colocaram ali. São denúncias, são informações de que a pessoa morreu por esquartejada, enfim, e a pessoa era trans, se determinava como trans. Aí é o seguinte, não tem condições mínimas no Brasil, em um ano,
você ter como passar por todo o processo penal investigativo para afirmar categoricamente que aquela pessoa morreu especificamente por ela ser uma pessoa transexual. No Brasil, os processos levam anos para serem julgados. Porém, é por isso que eu digo que isso é inflado. Eles pegam um número, um dado furado, sem que haja uma investigação mínima, sem que haja um julgamento, para que seja feita uma avaliação se de fato essa pessoa morreu apenas por ser uma pessoa transexual, quando muito nós sabemos que existem muitos transexuais que brigam na rua, as travestis realmente são marginalizadas, e as pessoas, elas lidam com um meio muito sujo, muito podre, drogas, álcool, violência exagerada, são pessoas que estão na marginalidade, e pessoas que estão na marginalidade, elas acabam sofrendo mais morte violenta, como são os jovens em periferia, em morro, enfim, são pessoas que morrem por conta da violência generalizada. É isso que eu estou querendo fazer vocês entenderem. Inflam os números sem ter a certeza absoluta por meio de um processo jurídico, judicial, de julgamento até o final. Ó, tramitou todo o processo, chegou no final, olha, realmente ficou comprovado. Esta pessoa morreu só porque ela é transexual. Aí você vai lá e computa. Seria uma metodologia mais justa você aguardar, por exemplo, pegar os dados de 2012 e lançar hoje, porque aí você teria um tempo para que o julgamento corresse. Vamos dar 8 anos. E você hoje pegar em 2021 e pegar o de 10 anos atrás, 2011, porque já deu 10 anos para que a justiça julgasse. Aí seria um número mais próximo da realidade, um número mais justo. Eu creio que você concorde comigo nesse ponto, ou não? Eu acho que a gente não tem mais que conversar, Paiva. Real. É isso. Tudo bem, enfim, mas enfim, o que eu falei está aí, as pessoas estão aí para ouvir e tirem as próprias conclusões. Não fique achando que você gosta do Paiva, o Paiva falou certo, ou que você gosta da Michelle, a Michelle falou certo. Vai lá e pesquisa, levanta você as informações. Aliás, eu já te disse, é o que falta para as pessoas, ir lá e se informar por conta. Eles querem arrumar um influenciador. Ah, o Paiva é influenciador, eu vou ouvir o Paiva. Mano, desculpa, não faça isso, tá? Eu pesquiso, eu sei o que eu tô falando, mas mesmo assim, não faça isso. E eu aconselho as pessoas que seguem a Michelle que também façam isso. Não tome a Michelle como uma pessoa que sabe de tudo, que ninguém sabe. Primeiro de tudo, eu não vou nos teus seguidores dar conselho para os teus seguidores, tá? Os Mas meus eu tô aqui na tua seguidores, live, só um pouquinho, eu falo com os meus seguidores e eu, desde o primeiro dia, quando eu tinha 200 seguidores, que eu postei os primeiros vídeos, até o momento que eu pude fazer a primeira live, sempre eu falei para eles, não acreditem no que eu estou falando, vão e pesquisem a informação que eu passei. Ótimo, que Eu bom. nunca. Só que tem um detalhe, Paiva. Qualquer informação que você me pedir, eu mando o documento, eu mando o link, eu mando tudo. Todas as informações que eu te pedi até agora, todas elas, tu não me manda. Então, assim. Eu falei que eu vou te mandar o link, eu falei que eu vou mandar, Michel. Você também não me mandou, eu vou te mandar. Eu estou. Deixa eu concluir. Eu estou dando por encerradas as minhas interações contigo. Tá certo. Visto que uma vez que eu tive a live contigo, foi tranquila, eu fiquei frustrada que eu não pude salvar a live, tudo bem, não recebi a live para poder postar, e aí tu começou a falar as tuas coisinhas, eu ignorei isso, aí você entrou naquela live para zoar, como é do seu perfil, né? Aí eu fui lá, então bora continuar a nossa conversa, Paiva. Aí você já entrou aqui na mesma postura da outra live, então assim... nenhuma das coisas que eu te apresentei para você fazer, você vai fazer. Você não vai ir no Protig. Você vai invalidar o sofrimento das pessoas. Você vai ignorar que pessoas trans têm sua genital cortada, enfiada na sua boca e são atiradas de carro em movimento. Se você pesquisar, tem uma que aconteceu há 2 dias. Que ela foi esfaqueada, morta e atirada em um carro em movimento. Mas tá tudo bem, né? Não é porque ela é trans, é porque ela é... O que eu disse acontece, sim, eu não neguei. Acontece, não é porque sim, ela é... acontece, não é porque mas só que não na proporção que se registra, é isso. E você, assim, ó... Eu também acho. Enfim, então, aí só que você acha que é para mais, eu acho que é para menos, e nós dois talvez estejamos certos ou errados, porque os números são falsos, os números não são confiáveis. Essa que é a grande realidade que as pessoas não querem assumir. Se tu um dia quiser conversar comigo de novo, tá? O que tu vai ter que fazer é apresentar a evidência da tua afirmação, que o número é falso, tá? Quando tu apresentar a evidência... Não. Manda as provas, manda o estudo, manda o levantamento que você fez, manda tudo. Que daí, por exemplo, se você pegar o número do ANTRA, eu tô falando de pessoas trans, que é o que você tá abordando.
Se me prova o número do ANTRA falso, que é um estudo publicado, inclusive usado como referência por organizações internacionais, me prova este número falso, e aí eu vou lá e vou dizer, olha, o Paiva estava certo, este número realmente está inflado. Só tu entrar em contato lá com o pessoal do ANTRA e pedir os dados de cada uma das pessoas que morreu. Ou tu pode fazer o seguinte, Paiva, já que você adora falar de notícia, né? Vai no Google e pesquisa mulher trans assassinada de 1º de janeiro de 2020 ao final de janeiro de 2020, vê quantos registros tu acha. Ao final de dezembro de 2020, vê quantas mulheres trans tu acha. Em páginas do Facebook tu vai achar, porque é onde eles comunicam os familiares das pessoas. No Google tu vai achar uma página de notícias. E tem algumas que não vão ser noticiadas, porque elas são enterradas como homens. Mas aí também a gente vai ignorar a violação do gênero dela. Mas, Paiva, assim, ó, não tenho mais interesse em seguir nessa conversa, né? Eu acho que, independente do que seja falado, tu tem uma posição bem definida, né? E eu só te chamei justamente porque tu entrou lá querendo fazer o fundão lá da turma, né? E aí eu não sei, eu não gosto Você lembra eu não que lá gosto de você lidar falou que assim, né? você não ia. Você lembra que lá você falou que você não ia ser boazinha comigo, não. Não sei o que. Aí você reclama do jeito que eu entrei aqui, sendo que você já, lá naquele dia, disse: ó, pode ir lá, mas ó, não vou ser boazinha com você. Enfim, E mas eu tô tudo sendo, bem. e eu tô sendo Michele, boazinha? vamos lá. Eu te respeito, assim, ó, como uma pessoa que minimamente pesquisa, porque a maioria que está aqui comentando não pesquisa nada. E assim, eu gostaria muito que elas pesquisassem também, porque aí as pessoas iam começar a abrir um pouco mais a visão, o ângulo de visão. Tá? E eu apresentei, sim, informações muito claras de que os números não são confiáveis. Por quê? Como é que você pode afirmar algo que não foi nem julgado? Por isso só, você já deveria colocar a barbinha de molho. Eu sei que você não tem barba, eu tenho um barbão aqui, mas coloca a barba de molho, por quê? Porque não houve julgamento. Você não pode pegar como base para usar aqui estatisticamente falando algo que não foi nem julgado. É só o que está sendo colocado em matérias jornalísticas sensacionalistas. É assim, ó, é Paiva, aquele Paiva. o ciclo da autoconfirmação. Um fica confirmando o outro, olha aqui, ó, isso aqui. Cara, mas não é, vamos lá, gente, vamos abrir o olho. Tá. Puxa vida. Paiva, só para mudar rapidamente, mas para também encerrar. Tá certo, vamos lá. Você está no espectro da direita político? Sim, Você apoia o Bolsonaro? eu votei nele, mas eu parei de apoiar ele em 2019. E eu sou visto como traidor. Enfim, mas tudo bem, vamos lá. Não, tudo bem. Você acha que ele é um criminoso? Não. Tanto é que na CPI não Eu, pegaram eu, nada, né? Hoje, pera, inclusive, saiu que o calma, STF falou: não tem calma. base nenhuma naquela CPI. Eu também acho que ele não é um criminoso porque não há julgamento das acusações e não há trânsito em julgado, tá? Houve Eu a também CPI, né? acho, As provas foram certo? apresentadas e não tem prova Não, alguma. não, não. A CPI ela serve para montar as provas, para encaminhar para os responsáveis das denúncias e aí iniciar o processo, tá? Política joga Então, com narrativa, Michele. A CPI ela não funciona como órgão julgador, ela funciona como órgão para coleta dessas provas. Então, eu vou fazer outra pergunta. Você Mas acha que talvez o Lula... na sua visão a Peraí, Dilma também não peraí, cometeu crime, né? peraí. A Dilma também não cometeu crime. Calma, você acha que o Lula é ladrão? Eu não sou lulista, mas é por isso que eu tô trazendo isso. Você Não, acha que o Lula é ladrão? eu não acho, mas a justiça confirmou isso em segunda instância que sim, que ele é um ladrão. Tá, mas o que que a Constituição brasileira fala sobre a condenação criminal? Ele tem todo o processo de julgamento, ele tem que estar até, assim, tem um termo que eles utilizam, transitado e Trânsito julgado, em e aí julgado. condena-se. Ok. Exato. Então, até que haja o trânsito em julgado, ninguém é considerado culpado, certo? Ele foi para cadeia, enfim, né? Foi condenado sim. Foi. Não, não, não. Não, 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 não. Quer dizer, você vai fazer um malabarismo, então, para que daí Não, a pessoa. não, Peraí, porque ele na foi. lei Ó, do Brasil, calma, calma, você é condenado em calma. segunda instância, você já pode ir preso. Sabe disso, né? Sim, se não houver recurso. Se o trânsito em julgado ocorrer na segunda Não. instância, ou você será preso e de forma preventiva para que você não possa fugir do restante E do processo. Caso a você. defesa dele refutou as provas contra Calma, ele? A defesa dele refutou calma, as provas calma, contra ele? calma, Não. calma, 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 calma. A questão toda é, segundo a nossa Constituição, tá? Todo o cidadão brasileiro só será considerado culpado de crime uma vez que houver o trânsito em julgado. Certo. Então, da mesma forma que eu odeio o Bolsonaro e quero muito que essas coisas que apareceram na CPI sejam comprovadas para que ele saia
preso da presidência, ele ainda é inocente. Da mesma forma que, por não haver trânsito em julgado, o Lula também é inocente. E Michel, mesmo eu não saiu sendo uma apoiadora do reportagem Lula, hoje. Michel, saiu uma você vai reportagem acreditar em hoje. reportagem ou na lei? Não, o STF deu um parecer sobre a Ah, conclusão da CPI. O STF quer ferrar o Bolsonaro. Você sabe que existe uma hum. briga muito forte entre STF e Bolsonaro. Se o STF tá louquinho para condenar o Bolsonaro, falou que a CPI não tem absolutamente nada, pelo amor de Deus, vamos parar de. É o que eu te falei, você tem a sua fé. Você está se baseando na Peraí, tua fé apenas. olha só, olha só, olha só. Há 5 horas atrás, 7 horas atrás, desculpa, a cúpula da CPI foi entregar o relatório ao Luiz Fux. Sim. Tu tá dizendo pra mim que das 4 horas da tarde até agora, o STF teve condições de avaliar toda a CPI Quer que eu e te mande dar o esse link aí? Eu te parecer. mando o link. Eu te mando o Não, link. eu quero saber da onde você tirou isso daí. Pesquisa aí, Porque assim, ó, STF, CPI, não, Covid, basicamente, Google, eu, manda no Google aí, mano. eu tô olhando a página do Senado. Vamos lá, pesquisa aí. STF, Covid, CPI, Covid e Bolsonaro. Você vai achar ali. Ah, ó, presidente da. Me diz a página. Calma. O Alexandre de Deixa eu ver. O Alexandre de Moraes foi escolhido como relator no STF na ação contra o Bolsonaro. Vamos Ok? lá. Calma aí. Cadê aqui, ó? Mas, para além disso, sabe que isso foi publicizado. Todos os, né, enfim, os ministros acompanharam o transcorrer da CPI. Eles sabem exatamente o Sim, que foi debatido ali. sim. Tanto é Tá, que, mas tanto é me que dá a página, a semana, me dá a página. assim, ó, Eu não cadê, quero, eu não quero, peraí, eu não quero, eu só quero a informação. tá, vamos lá, cadê aqui, ó? E no UOL. Para ministro do STF, relatório da CPI da Covid é fraco e é difícil punir Bolsonaro. Pesquisa aí, no UOL News. Tá aí. Só você lá, Google, UOL News, para ministro do STF, relatório da CPI da Covid é fraco e é difícil punir Bolsonaro. Tá lá. Michele, é fraco, não existe crime. O pessoal quer criminalizar o que não existiu, cara. O cara é uma porcaria de uma pandemia que pegou todo mundo aí, cara. Tá louco. Ou E o UOL, seja, né? E o ou UOL. O seja, UOL é uma outra rede que quer ferrar o Bolsonaro também. ou, Eles ou, seriam os ou, primeiros ou, a falar o ou contrário. seja, ou seja, eu, que sigo a lei, considero que o Bolsonaro é inocente até que ele seja condenado e tenha trânsito em julgado. Você, que concorda comigo nisso, discorda que o Lula seja inocente mesmo não tendo havido trânsito em julgado e o processo tendo sido cancelado Olha o posteriormente. prazo que teve para o Entendeu? julgamento do Lula. Ô, Michele, olha o prazo que teve para o julgamento do Lula. Foram anos, desde 2016, rolando isso. Você entendeu? Assim, ó, Uhum, você quer pegar uma CPI que acabou ontem e usar como exemplo com um uhum. processo que correu por 4 anos, aonde ele Não, teve assim os melhores advogados. Vamos lá, os melhores advogados. Aí ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, o cacete a quatro. Aí arrumaram uma brechinha para ferrar o Moro, porque o Moro entrou em discordância com o Bolsonaro. Ele não podia ter julgado. Mas é que tá, eles não refutaram as provas contra o Lula. Eles usaram um argumentinho para desqualificar o juiz, mas eles nem entraram na questão das provas, porque as provas estão todas lá. As provas de que ele sim cometeu crime estão lá. Então, assim, eu já falei, estão, vocês estão. amam acreditar em algo Eu que não sou é lulista. algo que não existe. Mas, enfim, Querido, eu não sou lulista. Eu como eu não sou insisto em falar bolsonarista, isso. como eu também não sou bolsonarista. Mas, É isso. pois é, mas eu tô defendendo a lei nos dois sentidos. Eu estou dizendo para você o Não seguinte: houve está, um processo, não está. houve um processo de julgamento já, Michele. No caso do Lula, houve um processo de julgamento. Ponto. Pode, ninguém pode ser preso até que haja o trânsito em Ele foi julgado. preso E em segunda existe, instância. Em segunda não instância pode, é permitida não a pode. prisão. Pode. De- Mostra onde que não pode. tu quer jogar dinheiro que no caso dele não podia? Tu quer jogar Vai lá, dinheiro que no caso dele não vai lá. podia? Só Por pode que não haver a podia? prisão em segunda instância se, por Não. exemplo, a pessoa não tem residência fixa, não vai comparecer em juízo.
Tá, vamos lá. oferece risco de fugir, coisas do tipo. Aí pode. Não era o caso do Lula, que tinha residência fixa, endereço, e que inclusive, estava disposto a se apresentar já na primeira audiência e foi feita a condução coercitiva dele, que não pode ocorrer sem que haja uma intimação previamente. Então, se Certo. você não consegue. A polícia detectou que existia a chance de ele fugir do país. Ele tinha alguns presidentes da vizinhos aí convidando ele para ir para lá. Ele tinha sim a possibilidade de fugir do país. Existia essa possibilidade real. Vivemos em Minority Report agora, onde Não, o mas Paiva ele tinha consegue esses prever o convites, futuro. ele podia ter ido fora assim, não vem com a história que Ô, Paiva, como se residência fixa impedisse alguém Paiva, de fugir. Nossa, impede, olha, ele Paiva, tem uma casa, então, olha, como ele tem uma casa, ele não vai fugir. Ah, Michele, por favor, você é inteligente, não vem Paiva. com essa não. Por isso que eu estou defendendo a lei dos dois Mas, lados. não, O outro vício do processo é que desculpa, não a faz. vara, o outro é que olha como você é tendencioso, Paiva. E eu só levantei esse assunto para provar isso. E essa foi para provar isso, tá? Eu Prisão em estou aqui segunda mantendo, instância, ele eu es- tinha sim, ele foi vamos, condenado, assim, ó, de maneira unânime, pelo amor de Deus. maneira Meu Deus. unânime, que condenação unânime em segunda instância, Paiva. Que condenação é essa? Todos os desembargadores da segunda instância deram como Não. referendado a prisão dele, Michele. É isso. Para de negar os fatos, Tá, Michele. a prisão ou a condenação? Tem duas coisas diferentes aí. Tá. Ele foi condenado em segunda instância. Ele foi condenado em segunda Certo. instância aí. Onde na Constituição Federal que está descrita a prisão em segunda instância? Aí eu vou usar o mesmo argumento que você falou. Eu não sou obrigado a decorar tudo, decorar nome. Também não sou obrigado a decorar, Show. Michele. Porque não está na Constituição Federal. Na Constituição Federal não prevê essa prisão em segunda instância da Porque forma que existe um ocorreu. entendimento por parte de alguns ministros do STF que foram colocados pelo próprio Lula lá para fazer isso. É basicamente Não, essa é a nossa não, não. política. Não, a Constituição Federal é de 88. Os Sim, mas ministros do existem Lula não entendimentos estavam lá em diferentes. 88. Tem ministro querendo mudar a Constituição, a revelia. Tem ministro que foi colocado pelo Lula, mudando a Constituição, a revelia, para proteger o papaizinho Lula. Essa é a realidade, Mudar, gente. Desculpa. mudar, Desculpa. mudar, mudar, Mudar o mudar a entendimento, sim. Constituição. Mudar a Constituição requer uma constituinte, Paiva. Uhum. Nós tivemos um E não deputado teve. preso. Nós tivemos um deputado preso por exercício da palavra. E você vem falar para mim que a Constituição já não foi Sim, rasgada? Já foi porque ele rasgada a Constituição no Brasil. Já rasgaram a Constituição no Brasil. você não pode oferecer ameaça contra as instituições democráticas, seja ela física ou ameaça de Ameaça terrorismo. concreta, não existia ameaça Nós concreta tivemos, alguma. nós tivemos um TikToker aqui, bolsonarista, que foi preso na mesma situação. É ridículo isso, você está prendendo pessoas por opinião, tá errado, Michel. Não existe isso, Não, é medida de país autoritário, isso não dizer, pode existir, cara. dizer que vai cortar a cabeça de um ministro do STF Mas não é. a lei já prevê isso, você vai pagar pelo que você fala. Se você falou bobagem, você vai pagar, já existe na lei algo que você vai. Exato. Exato, mas não a E é por prisão isso que a pessoa sem está presa. julgamento. O cara foi preso sem julgamento, cara, não existe isso, velho. Não Ó, pode. o cara, O Lula ele ficou foi 4 condenado. anos em julgamento. O Lula ficou 4 anos em julgamento. Poxa, olha a Ocorreu, diferença. Olha a houve, discrepância, Michel. Poxa, houve trânsito em nossa. julgado no processo do Lula? Cara, ele tinha recurso, cabia recurso, porém existe entendimento Isso. que permite que na segunda instância a pessoa já vá presa. E por isso que ele foi. É isso. Vamos ler no conjuro, então. Existe uma divisão de opinião entre os Não, 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 ministros. não. Né? Não, vamos ler. Prisão em segunda instância no site do Senado, tá? Vamos ler? Prisão em segunda instância no site do Senado. A possibilidade de prisão em segunda instância tem sido um tema polêmico no Congresso Nacional, tá? Eles estão falando da PEC, tá? Eles estão falando da PEC. É exato. Deixa eu ver aqui. A PEC que permitiu que ele fosse preso. É isso. Tinha uma PEC que permitia, Michel. Projeto de emenda à Constituição não é emenda à Constituição. Essa PEC, ela tá aprovada? Existe prisão em segunda instância aprovada no Brasil? Passou, portanto, é que foi usado como argumento. Existe prisão em segunda instância aprovada no Brasil? Para todos os casos? Então, aqui tá, você já mudou o argumento. Existe, porém, existem algumas. Você mesmo citou alguns casos onde isso se enquadraria ou não. Então, assim, ela existe, porém tem assim os termos específicos que fazem com que você se enquadre ou não naquela situação. E o Lula se enquadrou, por isso mesmo que ele foi preso. É isso. Cara, o STF violou a própria Constituição Federal para o Lula permanecer preso. O próprio STF.
Mas aí, né, tentando, eu já falei assim, esses debates, assim, eles não têm, assim, eu não vejo isso como produtivo, porque você vai continuar insistindo em uma coisa que não faz sentido algum. Constituição Federal. Constituição Não, Federal. Michel, não. Tá, então isso quer dizer que os juízes que condenaram ele foram contra, todos eles foram contra a Constituição. Todos os Sem juízes que dúvida. condenaram o Lula. Ah, por favor. Não, Ah, tá. Então você sabe mais, você sabe mais que 12 juízes. Calma. Você sabe mais que 12 juízes. Não, ok. não. A gente está discutindo a prisão. A condenação, ela é definida pelo devido processo legal, tá? E por que a defesa dele não conseguiu derrubar, Michele? Por que a defesa dele não conseguiu derrubar isso? Foi apresentado junto ao STF o pedido para ser avaliado e o STF ignorou o princípio da presunção de inocência que está previsto na Constituição Federal e manteve o Lula preso. Uma vez que... Ou seja, quando o entendimento é bom para vocês, o STF é bom. Se o entendimento deles é diferente do que vocês querem, é ruim. Ah, por favor, Michele. Não, porque ou você confia no STF ou não confia no STF. O STF falou que agora transfobia é crime. Ah, o STF falou, uhul. Ah, por favor, cara, que é isso? Eu não estou criticando o STF, eu estou criticando o princípio da presunção. Eu estou falando do princípio da presunção de inocência segundo a Constituição brasileira. Tu acha que as pessoas devem. As pessoas devem seguir a Constituição brasileira? O Lula é um ladrão, tem prova de que ele é um ladrão, e o Lula é um ladrão, hein? Tá. E por que o processo dele foi cancelado? Porque inventaram que o Moro não tinha competência para julgar o cara, que ele era um cara que tinha interesses obscuros em condenar o cara. Usaram argumento não que também isso. não tem prova. Ah, acho que foi, Só que não foi isso. Claro que foi, Michele. É que ele não tinha competência para julgar o negócio. É isso que eles falaram, que o cara não tinha competência. O que é não ter competência, Paiva, no aspecto jurídico? Ah, porque é fora da jurisprudência dele. O cara estava investigando desde o início. Exato. Desde o início ele estava investigando. Então, os teus seguidores que estão me criticando, eles estão percebendo que eu tenho conhecimento, sim. Só que nós divergimos em opinião. Não é opinião. Isso é fato. É isso. Eu não estou divergindo. Eu não estou divergindo, tanto que eu falei que o Bolsonaro é inocente até o trânsito em julgado. E falei que o Lula é inocente até o trânsito em julgado. Eu não mudei.